Bradesco Esportes FM 91.1. Cidade do Esporte. Meio-dia em ponto, você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte 91.1 no Rio de Janeiro. Eu sou o Juan Rodrigues e está começando mais um Cidade do Esporte, versão estendida aqui na Bradesco Esportes FM. 2 horas de muito conteúdo para você, bate-papo com a galera do esporte e também informações do seu clube de coração aqui na Bradesco Esportes FM. E ao meu lado, mais uma vez, Bruna Vitória, na bancada aqui na Rádio Seu Esporte. Tudo bem, Bruna? Tudo bom, Juan? Boa tarde para você, aos ouvintes do Cidade do Esporte que nos acompanham neste sábado, ainda de friozinho, não aquele gelo da semana passada, mas ainda tá também pudera, né? Tava frio. gelo demais. Pelo amor de Deus, aquilo era Papo praticamente... de 10 graus. Estávamos no Frozen, nas gravações de Frozen. Tinha gente até cantando Let It Go, inclusive. Eu cantei muito a semana passada. Mas agora já tá mais tranquilo, já tá mais quentinho, então você que ainda tá na cama, curtindo esse sábado aí, meio-dia, ainda tá meio friozinho, é bom ficar deitadinho na cama até mais tarde. Aumenta o som aí que a gente vai falar muito de futebol e muito de esporte olímpico também. Tem vôlei, Liga Mundial rolando lá na Arena Carioca 1. Tem também notícia negativa, né, pro atletismo. A gente teve a seleção russa banida do atletismo nos Jogos Olímpicos. Pois é, espaço aberto aí pro atletismo do Brasil conquistar muitas medalhas. É bem triste a gente ver que o doping ainda tira tanta gente do esporte ainda nesses dias, né? E tirando aí as notícias ruins que pegam a economia do Rio de Janeiro, a gente tem muito para pensar em relação aos Jogos Olímpicos. Faltam menos de 50 dias, mas fora isso também tem muito futebol, porque tem rodada, tem muita transmissão aqui nesse fim de semana. Fica com a gente, vamos direto girar destaques. Tudo que acontece no Rio e no esporte, você ouve aqui na Bradesco Esportes FM 91.1. Hora de falar do seu clube de coração aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte, começando pela equipe do Flamengo. O Flamengo que tem a boa fase de Alan Patrick no meio de campo da equipe. O atleta tem sido um dos principais facilitadores do Flamengo na saída para o ataque. Inclusive, ele participou dos últimos 6 gols que tivemos na equipe do Flamengo. Hora de falar do Vasco da Gama, quem traz o destaque é James Azevedo. A equipe do Vasco enfrenta o Paysandu em São Januário em partida válida pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro pela Série B neste sábado. Time cruzmaltino está na ponta da tabela na competição com 22 pontos e busca mais uma vitória para manter a boa sequência. Hora do Fluminense aqui na Bradesco Esportes FM. Vamos direto às Laranjeiras com Gabriel Esquerdo. E a equipe do Fluminense realiza nesse momento um treinamento do CT do Náutico na capital pernambucana, em Recife, se preparando para o jogo contra o Sport amanhã na Ilha do Retiro. O volante Edson e o atacante Marcos Júnior, que eram dúvidas para a partida, treinam normalmente nesse momento e vão ser confirmados na equipe titular do Fluminense. Já o atacante Maranhão, que torceu o joelho na partida contra o Corinthians, nem sequer começou o treinamento, está vetado do jogo contra o Sport. E no Botafogo, quem traz o destaque é Cadu Macri. Volante Ayrton é a única dúvida do técnico Ricardo Gomes para confirmar o Botafogo para o duelo de amanhã diante do Corinthians em São Paulo. Se não tiver condições de jogo, Gerson será o seu substituto. Caso Ayrton jogue, Botafogo vai repetir a escalação pela primeira vez no Campeonato Brasileiro 2016. Se liga no placar. Hora de falarmos dos placares, né? Afinal, tivemos aí o primeiro jogo da Eurocopa do dia sendo realizado agora cedo. Bélgica 3, Irlanda 0, com 2 gols de Lukaku e uma boa atuação da equipe belga. Lembrando que a 1h da tarde você acompanhará o informativo aqui na Rádio Seu Esporte. Teremos Islândia e Hungria, grande jogo na Eurocopa. E às 4h da tarde teremos Cristiano Ronaldo, CR7, Portugal e Áustria, também sendo destaque. Você vai acompanhar o informativo aqui na Rádio do Seu Esporte. Agora são 12h05 no Rio.
que acontece no Rio e no esporte, você ouve aqui na Bradesco Esportes FM 91.1. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Grandes momentos olímpicos. Oferecimento Bradesco. Patrocinar é acreditar na força do Brasil. STR Ar-Condicionado. O clima quem faz é você. Acesse strar.com.br. E Grupo Souza Lima, a empresa de segurança que mais cresce no Brasil. Jogos Olímpicos do México, 1968. O boxe chamava demais atenção naquela Olimpíada, principalmente porque tinha um fenômeno. Raramente os pugilistas em Jogos Olímpicos nocauteavam os adversários, mas George Foreman era totalmente diferente. O norte-americano conquistou a medalha de ouro derrubando todos seus oponentes. E detalhe, foi a última medalha de ouro dos Estados Unidos durante um bom tempo entre os pesos pesados, porque a partir de Munique 72 surgiu o cubano Teófilo Stevenson, que venceu em Munique 72, Montreal 76 e também em 1980 nos Jogos de Moscou. Isso aí acabou fazendo uma grande diferença para a história do boxe dos Estados Unidos. Depois surgiria outro fenômeno dos ringues, Félix Savon, também tricampeão olímpico dos pesados. Bradesco Esportes. Você está ouvindo Cidade do Esporte. E você está na Bradesco Esportes FM, a rádio Seu Esporte 91.1 no Rio de Janeiro. É hora de destacarmos o seu clube de coração. Mas antes temos que passar os canais de interatividade para a galera participar com a gente. Afinal, já ia esquecendo de Luca Tremonti. Como eu poderia cometer esse mal, né? Complicado. Possível esquecer. Complicado. Mas me perdoe minha leve amnésia, Luca Tremonti. Passa pra gente os canais de interatividade aqui na Rádio Seu Esporte. Bom dia, Juan. Bom dia, Bruna. Boa tarde, na verdade. Só dorminhoca nesse sábado. Como é que você pode esquecer de mim aqui? É brincadeira, né? Sorry! E estamos aqui no Twitter, na @Bradesco FM Rio. E no Facebook também, Bradesco Esporte FM Rio. E já tem enquete no ar. O Vasco hoje enfrenta a equipe do Paysandu e São Januário. E será que a equipe Cruz Maltina segue invicta no estádio? Participe com a gente, vota lá. Deixe seu comentário no Facebook também, que a gente bota aqui no ar. Valeu, Juan! É verdade, né? Tem o telefone também, né? Gostou do efeito? DJ Juan. O telefone com Bruna Vitória, o número do telefone aqui da Bradesco. 2295-0046. 2295-0046. Você pode interagir conosco, participar com a gente aqui na rádio do Seu Esporte, meio-dia, 8 minutos no Rio. Hora de falarmos do Flamengo aqui na rádio do Seu Esporte. O rubro-negro que tem um confronto muito importante diante da equipe do São Paulo. Confronto tratado como primordial para o objetivo do Flamengo, que é ficar entre os 4 times que estariam classificados para a Libertadores, disputar a vaga na competição sul-americana. O rubro-negro, com a vitória do meio de semana sobre o Cruzeiro, conseguiu encostar na zona da Libertadores, mas pretende manter a pegada para a sequência do ano. E um dos principais atletas que tem se demonstrado uma válvula de escape no rubro-negro é o meia Alan Patrick. Alan Patrick, que tem participado de forma efetiva nos gols do rubro-negro. Nos últimos 6 gols tivemos Alan Patrick ali tocando na bola, fazendo a bola chegar no ataque. Vale lembrar que o rubro-negro fez a preparação nessa sexta-feira com a presença de Rodrigo Caetano e também de Moser ao lado do campo, acompanhando de perto os treinamentos, e o técnico Zé Ricardo Manarino, ele observou e pediu uma participação bastante efetiva e intensidade no treinamento. Tivemos os titulares na academia e tivemos também o goleiro Paulo Vitor entre os atletas que não foram ao campo, ao contrário dos outros goleiros que estiveram no campo, ou seja, o Alex Muralha deve seguir como titular
da equipe rubro-negra. E quem falou depois da atividade, quem tem uma semana para comemorar, né, chegou no Flamengo, já fez o seu gol, é o zagueiro Hever. E vamos acompanhar aqui na Rádio Seu Esporte um trecho da coletiva do zagueiro da equipe do Flamengo. Ele começa falando do número de mensagens que recebeu no celular após ter marcado um gol logo na estreia. Recebi várias mensagens de amigos, conhecidos, parabenizando pela partida e principalmente pelo gol. Fico feliz, mas não me empolgo com isso, porque sei que o futebol é dessa maneira. Então, vida que segue. Domingo temos um novo jogo de suma importância, então espero que no domingo nós possamos estar atentos novamente e em busca do resultado positivo. Me chamou a atenção, acho que eu falei sobre isso com você, durante o jogo eu alertei aos ouvintes que estavam acompanhando a transmissão da minha empresa, o quanto você fala, vai lá, vem cá, puxa pra cá, você parecia fazer jus, né, ao que chamam de xerifão, e eu aproveito para perguntar, te incomoda ser chamado de xerife? Olha, na verdade nós sabíamos que essa conversa dentro da partida seria necessário, principalmente pelo pouco tempo que nós tivemos, eu particularmente, estar treinando. Então sabíamos que seria importantíssimo e acabamos acertando, principalmente ali o setor defensivo junto com o Vaz, na base da conversa. Mas sabemos que isso vai ser um jogo ou outro, pelo fato de entrosamento. Então agora espero que o quanto antes nós possamos acertar durante os treinamentos, e a conversa vai sempre haver. Eu acho que uma das características que eu tenho é de conversar bastante, tentar acertar o posicionamento para que nós não sofremos tanto durante as partidas. Então uma boa conversa nos jogos é essencial e faz toda a diferença. Não, isso não incomoda. Eu acho que temos vários líderes dentro de campo. De repente possa não aparentar tanto, mas temos vários líderes e isso é muito bom e muito importante dentro de uma equipe. O Hever, você não vinha atuando há algum tempo, né? Vinha treinando, sendo relacionado no Inter há 2 meses, né? Mas nem parece que você sentiu o ritmo de jogo. Como é que foi? Na verdade, tem cerca de 2 meses que eu senti bastante o fato desses 90 minutos, mas consegui ali, com os meus companheiros, resistimos à pressão que nós sofremos durante o jogo e acabei superando toda essa adversidade. Mas senti sim um pouquinho de cansaço no segundo tempo. Isso acabou ficando um pouco nítido, mas consegui superar e levar até o final da partida. Hever, você veio do Internacional, que lidera o Campeonato Brasileiro. Claro que você está há pouco tempo no Flamengo, mas pelo que você está vendo dos seus companheiros, o Flamengo tem condições de brigar por esse título, de brigar ainda por posições melhores no campeonato? Com certeza, o objetivo é esse. Nós sabemos da dificuldade que é o Campeonato Brasileiro. O Inter vem de bons jogos e bons resultados. É uma equipe muito forte, mas sabemos que muitas coisas vão acontecer. Tem esses confrontos diretos que fazem a diferença. Então, acredito que nós estamos crescendo no momento certo na competição, em busca de melhores colocações na competição do Campeonato Brasileiro. Oi, Hever. Tudo bem? Bom dia. Tudo bem. Muito bem sido questionado sobre a zaga do Flamengo, né? Você chegou sobre uma olhar um pouco de dúvida e teve uma estreia fantástica, né? Queria saber, e a zaga do Flamengo é uma das menos vazadas do campeonato até agora, né? Qual a tua opinião sobre isso e projeção para esse jogo contra o São Paulo? Olha, acredito que pela grandeza do Flamengo vai ser sempre contestado por estar sofrendo gols. Acabei chegando no momento um pouco contestado o setor defensivo, mas sabemos que durante as partidas não é só o setor defensivo que tem essa cobrança, né? Esse jogo do Cruzeiro ficou nítido que nós temos condições de marcar com os atacantes. Acho que a primeira pressão na marcação vem ali do ataque e nós, principalmente
o primeiro tempo nós conseguimos fazer uma marcação muito forte, não dando espaço à equipe do Cruzeiro, e onde eles acabaram não criando tanto. Então, não é só o setor defensivo que tem essa obrigação de marcar, né? E nesse jogo nós mostramos que temos essa capacidade de fazer. Se você pegar os jogos do líder hoje, que é o Inter tem uma marcação muito forte no setor, no campo defensivo da equipe, obrigando a eles errarem o tempo todo e ficando com a bola e próximo ao gol. Então, se nós conseguirmos fazer isso aqui, temos grande chance de sair das partidas com a vitória também. Então, fico feliz de ter estreado, ajudado. Espero que isso seja o início do que eu possa estar cooperando aqui com os meus companheiros. Tá aí o zagueiro Hever, que teve 22 gols no Atlético Mineiro e também é esperança aérea na equipe do Flamengo. Você está na rádio do Seu Esporte 91.1 no Rio de Janeiro. Você está ouvindo Cidade do Esporte. E temos Bruno Lousada na linha aqui na Rádio do Seu Esporte, ele que foi para um evento bastante interessante, né? E está lá direto da Barra da Tijuca para falar com a gente aqui, trazer mais informações sobre o evento e com convidado, né, Bruno? É isso mesmo, Juan. Boa tarde para você, também para a Bruna Vitória, todo mundo ligado aí na Bradesco Esportes FM, 12h16, ao vivo aqui da Barra da Tijuca, no BR Day, que é o evento de lançamento da BR Sports Academy, que é um projeto que tem a intenção de investir na formação de jovens atletas com o objetivo de fazer um intercâmbio com os Estados Unidos, mandar esses atletas para estudar em universidades lá, com bolsas também de estudo e de esporte. Eu estou aqui ao lado do idealizador desse projeto, Sidney Loureiro, que vai explicar um pouco para a gente como que funciona o projeto, como é que se dá todo esse processo de formação de atleta. Muito boa tarde para você, Sidney. Boa tarde aos ouvintes da Bradesco. Eu agradeço aí a presença de vocês no evento. Bom, como a gente conseguiu hoje aqui fazer a demonstração da nossa metodologia e da nossa filosofia de trabalho da BR Sports Academy, na verdade a gente chega com um conceito diferenciado do que existe hoje no mercado, no qual o nosso foco é na preparação, né? A preparação desse estudante atleta, que é como a gente está chamando, não só com uma metodologia própria, um sistema de controle de treinamento exclusivo nosso para o futebol, né? Para a prática do futebol, como também o entorno, né? que esse estudante atleta tem que ter, que nós oferecemos o coach esportivo, nós oferecemos parceria com cursos de inglês, vamos fazer todo o acompanhamento da parte de fisiologia, fisioterapia, parte toda até de odonto, enfim. Hoje a gente conseguiu aqui mostrar qual é o nosso projeto, qual é esse foco, e graças a Deus foi um sucesso. Tivemos a presença aqui do Bebeto, que é o nosso embaixador, quem está assinando a qualidade e a metodologia do nosso trabalho, e que conseguiu trazer, apesar de hoje estarem concentrados, de ter jogo hoje do Vasco, o Jorginho e o Zinho ficaram aqui a manhã toda com a gente e deram depoimentos maravilhosos, principalmente o Jorginho, sobre a experiência de vida internacional e também sobre o depoimento como pai, né? Da importância de um projeto desse na vida da família. E como que é essa metodologia, que é o que mais moderno tem no mundo hoje, né? Que grandes clubes fazem? A gente fez uma parceria com o LabsFut, que é o Laboratório de Futebol da UERJ, no Rio de Janeiro, onde nós temos como consultor técnico o Fabrício Vasconcelos, que hoje é o professor lá da UERJ, da cadeira de futebol. Nós desenvolvemos uma metodologia que isso muitos clubes, né, desenvolvem uma metodologia própria, só que a gente foi além. Criamos um sistema de gerenciamento, que além de ser um sistema de gerenciamento básico que existe de internet, de controle de matrícula, financeiro e tudo mais que a maioria das empresas tem, a gente tem uma área, que é a área técnica, nesse sistema, no qual a gente já tem lá, no nosso banco de dados, mais de 200 exercícios que, através dessa metodologia, nós transportamos as ideias da metodologia para a prática, desenvolvemos esses 200 exercícios. Esses 200 exercícios foram animados através de programas específicos de futebol, no qual o professor, antes, né, de ir para campo, antes de dar aula, ele tem que montar a sua aula com aqueles exercícios. Então, com isso, a gente consegue fazer um controle
total das atividades que estão sendo realizadas nas aulas e se as atividades, como os exercícios que estão sendo aplicados, está dentro da nossa metodologia. Então não tem mais aquela coisa do professor chegar lá na hora e ele ficar se perguntando, o que eu dou hoje, como eu dou hoje, o que eu vou fazer hoje. Não. Todos os nossos professores são formados em educação física, fizeram durante uma semana o curso que a gente explica como é a nossa metodologia e como eles operam esse sistema. E com isso a gente consegue fazer um controle, como eu falei, dessa aplicação dessa metodologia na prática. E 3 pontos que são levados em conta quando o aluno vai ser admitido por uma faculdade nos Estados Unidos, que são o desempenho técnico, né, no futebol, o inglês e também o desempenho escolar. Então, reforçar a importância não só do jogador ser bom no futebol, mas também a parte de educação, né, que é um foco também desse projeto. Sim, como você falou, são 3 fatores importantes. Um deles, o nosso controle é através desse sistema que eu falei, que é a questão técnica dele se desenvolver dentro do futebol. E os outros 2 fatores, nós também teremos esse acompanhamento, através de uma parceria com um curso de inglês, no qual a cada 3 meses esse curso de inglês vai aplicar um simulado para todos os nossos estudantes atletas da prova do TOEFL, que é uma prova de nivelamento, né, de como está o inglês desse nosso estudante atleta, e também através do coach esportivo, que a gente vai ter também dentro do projeto, acompanhando não só o atleta, mas a família do atleta também, para que a família entenda como é todo esse processo, fazer com que ele entenda que ele tem que ter um foco nos seus estudos no Brasil, para que quanto melhor a nota dele nos 2 últimos anos de escola aqui no Brasil, vai somar a favor para que ele tenha uma bolsa de estudo maior e que ele consiga melhores universidades para ele nos Estados Unidos. Então, a gente define esse projeto como um projeto para a família, que é um projeto que todo pai aí que tem filho sabe que quando entra na adolescência a gente tem dificuldade de dar foco para esse adolescente, o que ele vai fazer, o que não vai, e conciliar o esporte com um auxílio de uma ferramenta para a educação do seu filho. A gente desenvolveu um projeto para a família. E falando em família, por isso que um dos nossos motivos da gente ter o Bebeto como embaixador é justamente esse, é o foco na família. Todo mundo sabe que o Bebeto, como a gente brinca e fala, é um atleta ficha limpa, é um homem que está casado há 30 anos com a Denise, tem 3 filhos, todos eles bem criados. Como a gente está buscando bolsa nos Estados Unidos, foi um atleta que ganhou uma Copa do Mundo nos Estados Unidos, que eliminou os Estados Unidos da Copa do Mundo com o gol dele, e que tem aquele gesto emblemático que marcou a carreira dele de balançar em homenagem ao nascimento do filho numa Copa do Mundo. Então, por isso tudo, a imagem do nosso projeto não poderia estar associada a ninguém mais, a ninguém menos que o Bebeto, que traz esse sentido da família para o nosso projeto. E quem se interessar, como pode procurar, como pode encontrar vocês da BR Sports Academy? É só entrar no nosso site, brsportsacademy.com.br, procurar lá no Google, procurar na internet. Lá no nosso site tem todas as informações, tem tudo. Tem os nossos contatos, nossos telefones, é só entrar em contato, ou na nossa fanpage do Facebook também, que também é BR Sports Academy. Entrando em contato, lá vai ter os telefones, vai ter tudo, é só entrar em contato, que qualquer dúvida, qualquer coisa a gente tira aí, a gente conversa com os pais e com os alunos. As atividades já começam agora ou tem uma previsão de início? As atividades começam sem ser essa segunda agora, que é a próxima. Na outra segunda-feira a gente já está começando com os treinos. Beleza, muito obrigado. Esse Sidney Loureiro, o idealizador do projeto BR Sports Academy, que busca essa integração entre esporte e educação e também com a internacionalização, levando atletas para estudar em universidades lá nos Estados Unidos. Bruno Lousada, direto aqui da Barra da Tijuca, para Bradesco Esportes FM. Tá certo, esse Bruno Lousada aqui na Rádio Seu Esporte, que entrada, né, que participação aqui na Bradesco Esportes FM, né, inclusive trouxe muitas informações. Parabéns pelo trabalho e por trazer a entrevista aqui na Rádio Seu Esporte. Agora, 12h, 24 minutos no Rio. Quer falar? Há
adoro a trilha do vôlei, é maravilhosa. Falando em vôlei, né, e falando nessa trilha maravilhosa, a gente vai destacar o vôlei aqui na Cidade do Esporte. O começo da temporada do vôlei masculino, aliás, uma ótima temporada, né? Até então, tinham sido 6 amistosos e o primeiro jogo oficial pela Liga Mundial contra o Irã, que teve a vitória brasileira por 3-0, parciais de 25-19, 25-16 e 28-26. E aí, no segundo jogo ontem, contra a Argentina, a vitória veio mais apertada, mas não menos merecida pela seleção, que mostrou um entrosamento, Juan, digno de medalhistas olímpicos. 3-0, parciais de 25-21, 25-13, 26-24. Destaque para o ponteiro Lucarelli, que fez 2 partidas fantásticas e disse que o bom desempenho dele é graças à equipe toda. Humilde ele. Eu acho que a gente treina bastante, eu acho que a gente colhe isso dentro de quadra. O grupo é muito bom, então acho que a gente se puxa o tempo inteiro, todo mundo querendo evoluir. Eu acho que todo mundo que entrar em quadra vai jogar muito bem. O Lucarelli, que foi o maior pontuador dessa partida, na partida contra o Irã, o maior pontuador foi o Lucão, mas quem se destacou também nessas 2 partidas, além do Lucarelli e do Lucão, foi o William. Então, esses 3 jogadores aí com destaque e saindo na frente na briga pela vaga. Lembrando que vão ter ainda alguns cortes até os Jogos Olímpicos. Vale destacar também o papel do Serginho, né, de orientador da equipe, mas antes a gente escuta o Lucarelli de novo, porque na temporada passada, quem não lembra, na Liga Mundial 2015, o Brasil caiu antes das semifinais. A fase final foi disputada aqui no Brasil, no Maracanãzinho, e a equipe brasileira ficou atrás da França e dos Estados Unidos. E o Lucarelli lembrou bem esse pesadelo aí que eles querem apagar para essa nova temporada. Eu acho que até que, digamos que a temporada passada, o início, a gente foi muito bem. A gente terminou até muito bem qualificado, a gente acabou indo mal na fase final, que era um grupo com 2 equipes muito fortes, então ou passava ou também não passava. Tipo, não tinha, era uma obrigação porque a gente estava em casa, mas também a gente estava num grupo muito forte. Então a gente sabe que tinha que evoluir bastante, e eu acho que esse ano a gente começou bem também. Amanhã a gente tem um jogo muito difícil contra os Estados Unidos e vai ser uma prova muito grande também. A gente espera mudar um pouquinho a fase final desse ano. Os Estados Unidos, que além de enfrentarem o Brasil logo mais, estavam no grupo do ano passado, na final da Liga Mundial, que deu na eliminação do Brasil, e estão no grupo olímpico. Os Estados Unidos está no grupo olímpico junto com o Brasil, ou seja, tá vindo aí uma pauleira americana e a gente torce para a seleção brasileira ir muito bem. Vale destacar também o papel do Serginho, ele que é o mais velho da seleção, né? Já tem 40 anos e sempre cobra o máximo da equipe. Quase um manager, né? Quase um manager. O pessoal falando lá, porque ontem botaram muitos jovens, novatos, né? O Douglas Souza, ele entrou na partida ontem contra a Argentina, se saiu muito bem e o pessoal já ficou encarnando lá com o Serginho, falando que essa é a seleção de 2020. Aí ele falou, que isso? Que seleção de 2020? Que eu ainda tô em quadra. Lembrando que o Serginho até anunciou a aposentadoria da seleção depois das Olimpíadas de Londres. Eu já ia perguntar se ele ia até 2020. Eu ia falar, haja fôlego. Não vai não, ele já admitiu que essa é a última Olimpíada dele. Dele e de um monte de atleta olímpico brasileiro. Mas outras modalidades já a gente fala. A gente agora tá no foco do vôlei. E lembrando que o Serginho não é, além de ser o mais velho, é também um grande orientador aí da equipe. Como o Bernardinho não falou ontem com a imprensa, ele queria esperar para falar com a imprensa no final dos 3 jogos da primeira fase da Liga Mundial aqui no Brasil, quem falou foi o Serginho. E ele avaliou a equipe e olha, ele não pega leve não, hein? Evoluímos em algumas coisas e alguns fundamentos, acho que a gente deixou a desejar, principalmente contra-ataque. Nós criamos bastante. Primeiro set, se eu não me engano, antes do 16º ponto, a gente tinha criado, acho que 8 contra-ataques e a gente tinha matado um só. Então, para uma seleção brasileira, isso é muito pouco. A gente vai jogar com equipes aí pesadas, a gente não pode criar 8 contra-ataques e fazer um ponto só. Aí é prejuízo. E um começo ruim, passando mal, mas depois a gente conseguiu defender bem. Então acho que a gente está conseguindo bloquear e defender bem e tem que melhorar o contra-ataque. Tá aí o Serginho falando do contra-ataque brasileiro. Tiveram alguns erros bobos, assim, principalmente no primeiro set, quando a seleção ainda estava se entrosando. E lembrando que cada seleção joga de um jeito, então você tem que mudar o seu jeito de jogar de acordo com a seleção. Foi o que aconteceu também com as meninas aqui jogando na Arena Carioca 1 na semana passada. Elas também tiveram que mudar aí o jeito de jogar. Jogaram com as italianas e jogaram também com as japonesas. Então você fica
tendo que mudar o seu rumo aí o tempo todo, a sua maneira de jogar. E o Serginho falou também sobre essa disputa de vagas. Como eu falei mais cedo, o Douglas entrou em quadra e ele também tá ali na briga. Apesar de ser a primeira convocação dele, ele tá saindo muito bem, tá sendo um grande destaque. Mas o Serginho falou, essa dor de cabeça não é minha não, ela é do Bernardinho. É verdade. Eu creio que a dor de cabeça é do Bernardo. Querendo ou não, ele vai ter uma dor de cabeça das grandes. Ele sabe que ele tem algumas dúvidas em algumas posições, o que é normal. Né? E a Liga Mundial serve para isso. Ao mesmo tempo a gente ganhar ritmo e, de certa forma, quem quer jogar a Olimpíada se garantir, né? Entre os 12. Mas tá difícil para ele. Tá difícil para ele, mas o problema é dele, não é meu não. Serginho sempre bem humorado, né? O Brasil, portanto, dominando aí a Arena Carioca 1. Vale lembrar que a Arena não vai ser o palco do vôlei nos jogos. O palco do vôlei vai ser no Maracanãzinho. Mas deu super certo essa casa do vôlei durante a Liga Mundial. Nesses 2 primeiros jogos, a presença do público foi bacana. Mais de 6 mil pessoas nos 2 dias. E sempre a torcida muito intensa, fazendo muita festa, como é sempre nos Jogos do Brasil no vôlei. E a Arena deu sorte, né? Vamos ver como vai ser mais tarde. Hoje, às 11h10 da noite, pelo horário de Brasília, o último jogo do Brasil em casa pela Liga Mundial contra o time dos Estados Unidos. A gente espera mais uma vitória do super time do Bernardinho rumo ao pódio nos Jogos do Rio, Juan. Tá certa, essa é a Bruna Vitória com tudo do vôlei aqui na rádio do seu esporte Bradesco Esportes, FM do Rio de Janeiro. 12h, 31 minutos no Rio. Entrevista. Hora de entrevista aqui na rádio do seu esporte. Vamos direto para Inglaterra falar com um atleta que é um atleta dentre os times grandes, né? Da equipe do Arsenal. Gabriel Paulista vai conversar com a gente aqui na rádio seu esporte, titular do Arsenal no final da campanha da última temporada. Gabriel, queria agradecer sua participação aqui na Bradesco Esportes FM. Você que ganhou a confiança do Arsène Wenger no final da temporada aí no Arsenal, né? Queria que você falasse como é que você vê o término dessa primeira temporada sua por aí. Sabe que eu sempre trabalhei para tentar ser titular de um grande clube como o Arsenal. Então não foi fácil, né? Mas graças a Deus eu consegui conquistar meu espaço e respeitando todos. E graças a Deus conseguimos. Eu consegui terminar a temporada de titular e agora a gente tem um tempo aí de recuperar, de pensar o que a gente fez na temporada passada e voltar com muito mais força e tentar o título. Agora, Gabriel, por que demorou um pouquinho para você ter oportunidade na equipe do Arsenal? O Gabriel Paulista, jogador do Arsenal da Inglaterra, conversando aqui com a gente. Por que essa demora? Você chegou como um bom zagueiro, né? Então, porque quando eu cheguei assim também foi mais o problema do idioma, né? Eu consegui se adaptar muito rápido ao futebol inglês, que é meu estilo de jogo. Então isso facilitou um pouco, mas os zagueiros que tem, sabe que de nome é respeitado no futebol e estava fazendo uma boa temporada também. Então eu cheguei com humildade, trabalhando e consegui jogar e terminar a temporada de titular, né? Não foi fácil. Gabriel Paulista conversando com a gente aqui na Rádio Seu Esporte, ele que é jogador do Arsenal. Como é que foi para você receber, Gabriel, o contato do Arsène Wenger, né? Um técnico super renomado, indo até você para fazer esse contato, para você ter a chance de ir para o Arsenal, uma equipe grande, que passou na tua cabeça? Então, logo quando eu recebi essa notícia, né? Eu já tinha comentado com o meu empresário e tal. Então ele me ligou e falou que era o Wenger que queria minha contratação. Então, vindo de um treinador como o Wenger, respeitado no mundo, pedindo a minha contratação, isso fortaleceu cada vez mais. E por isso que eu, cada dia, a cada treinamento, eu me dedico muito para tentar se firmar de vez no Arsenal e fazer história. Agora, Gabriel Paulista do Arsenal, né? O que o Arsenal tem que outras equipes que você passou não tem, né? O que é o diferencial dessa equipe? Cara, é difícil, porque o Vila Real é um clube também, eu falo que é um pouco parecido com o Arsenal, em termos de ser família, sabe, é uma coisa inexplicável. Então o Arsenal te abraça, quando eu mesmo eu vivi alguns momentos
difícil, particular, assim, de família mesmo, mas o Arsenal me abraçou e então é isso, o Arsenal sempre faz com todos os jogadores, com funcionários, não tem diferença nenhuma, por isso que eu acho o Arsenal é diferenciado em tudo. Estamos com contato internacional aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Gabriel Paulista conversando com a gente, ele que é da equipe do Arsenal, um Arsenal que brigou quase até o fim, né, pelo título do campeonato inglês, né, acabou ficando de fora, a briga ficou entre o Tottenham e o Leicester, mas o Arsenal fez uma excelente campanha, mais uma vez ficou no quase. O que acabou faltando, Gabriel, para que essa equipe pudesse chegar ao título, enfim, do campeonato, uma equipe que apresentou um bom futebol? Olha, a gente até começou a temporada muito bem, na liderança, algumas rodadas a gente passou na liderança e infelizmente a gente teve algumas lesões que afetou muito o nosso time, alguns jogadores de alto nível que fez muita falta para nossa equipe e acho que foi isso, muitas lesões na temporada, atrapalhou um pouco o time, perdemos muitos pontos em casa que não deveria ter perdido e agora é que nem eu falei, a gente tem um tempo agora, sei que é com a família, com os amigos, é difícil pensar, mas tentar refletir um pouco o que a gente fez na temporada passada para voltar com muito mais força, muito mais para tentar buscar o título e fazer história no Arsenal, que já tem 15 ou 16 anos ou mais, não sei, sem ganhar a Premier League. Gabriel Paulista, e quanto à Premier League, né? Uma liga que tem os melhores investimentos, até clubes de menor investimento consegue tirar bons jogadores de outras ligas. O que tem, você que está lá, de diferente nessa liga, que faça que ela se torne tão grande? Eu acho mais competitiva. Acho que essa é a resposta. Tem muito mais clubes para brigar pelo título. Então, por isso que é uma competição muito, muito disputada, muito difícil no mundo. E por isso que é uma das melhores competições do mundo. Agora, Gabriel Paulista do Arsenal conversando com a gente aqui na Rádio Seu Esporte. Queria agradecer sua participação aqui em 91.1 na Bradesco Esportes FM do Rio de Janeiro, aqui na Rádio do Seu Esporte. Gabriel, agradecer esse papo e para finalizar, queria fazer uma última pergunta, né? Eu estive conversando com o seu ex-presidente Anderson Nóbrega, da equipe do Taboão da Serra, né? Onde você foi revelado nas categorias de base e ele me falou que se impressiona com a sua evolução, né? Da forma que você chegou lá e a forma como você está hoje com um excelente futebol. Queria que você falasse sobre esse assunto. Então, primeiramente, também agradecer vocês pela oportunidade, né? E também no Taboão eu tive algumas dificuldades, né? Só que o Taboão teve paciência comigo, eu fui crescendo a cada dia, a cada treinamento e até chegar a copinha, né? E jogar titular, que eu não ia ser titular na copinha. E Deus ajudou, eu conquistei meu espaço e fui aos poucos, cheguei no Vitória, fui conquistando aos poucos também meu espaço, com muito trabalho, e joguei 5 anos, quase 5 anos no Vitória, né? E é um clube também que eu agradeço muito na minha carreira, como o Taboão também. E cheguei no Vila Real, joguei pouco, joguei 1 ano e meio, e também foi um aprendizado também de estar a primeira vez saindo do meu país, futebol diferente, muito mais veloz. Então eu sofri um pouco no início, mas se adaptei com a ajuda também do treinador, do clube, dos companheiros. E hoje consegui realizar outro sonho meu, que era de jogar a Premier League, e eu estou no grande clube que é o Arsenal. Valeu, amigão. Tá aí, esse Gabriel Paulista falando aqui na Rádio Seu Esporte, ele que foi zagueiro do Arsenal, pedido por Arsène Wenger, um dos zagueiros mais caros das últimas janelas de transferência brasileiro, da seleção brasileira, aqui na Rádio do Seu Esporte. Você está ouvindo Cidade do Esporte. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Realização, Grupo Bandeirantes de Comunicação. Olha aí, os Jogos Olímpicos dando as caras. Falta pouco. A gente não vê a hora.
48 dias. Oferecimento Bradesco, patrocinador dos Jogos Olímpicos Rio 2016. STR Ar Condicionado, o clima quem faz é você. Acesse strar.com.br. E Grupo Souza Lima, Segurança e Serviços. 25 anos cuidando de gente. Revezamento da Tocha Olímpica Rio 2016. Oferecimento Bradesco, patrocinador dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Denilson Show, pentacampeão de futebol com a seleção brasileira, diz que vai ficar na história de todos os tempos dos Jogos Olímpicos este Tour da Tocha no Brasil. Eu sei da importância das Olimpíadas e sei que vai ser uma imagem que vai ficar gravada pro mundo, né? E para a história também. Daqui 40, 50 anos vai estar tudo aí nas imagens e eu vou poder contar para os meus netos que eu fui um dos condutores de umas Olimpíadas que é super importante. Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Campeonato Brasileiro na Bradesco Esportes FM 91.1 é com o dono da bola. Edson Silva. Bateu na máquina ofensiva e Juan tocou de cabeça. Ela passou. Essa aí passou. Que honra e privilégio tê-lo comigo aqui no Bate-Barro da Bradesco Esportes FM. A bola ajeita na direita, o Gabriel da grande área, vai sair o gol, preparou, bateu, salvou. Saudade gostosa. Edson Silva. Coloca aí. Oferecimento. Tudo que é bom vem em 3. Azeites Olive. 3 estilos, muito sabor. Grupo Avanço Aliados. Incorporador e construtor há mais de 30 anos no mercado do Rio de Janeiro. Prezando sempre por qualidade e comprometimento. Pensou em limpeza? Pensou em Big Soft. Presente nos melhores supermercados. Chave Real. Abrindo as portas para seu sonho. Ligue agora. 2277-8600. 2277-8600. E 9 Dental, a maior clínica odontológica de Jacarepaguá. Venha conhecer. Vana, equipamentos de proteção individual. Seus funcionários sempre protegidos. 2651-1020. Entre em contato e confira. Copa Tour, 30 anos servindo você. Ligue agora, 3885.000. Café Favorito, o favorito de todas as torcidas. Você está ouvindo Cidade do Esporte. Vamos todos cantar. Hora de falar do time da Cruz de Malta. Quem traz informações do Vasco é James Azevedo. O Vasco da Gama chega para o jogo contra o Paysandu neste sábado, em São Januário, confiando na boa sequência de conquistas no estádio, já que não sabe o que é perder desde o mês de julho do ano passado, quase um ano. Desta forma, a invencibilidade chega a 17 jogos, sendo que foram 12 vitórias e 5 empates neste período. O Cruz Maltino é o líder da tabela na Série B do Brasileirão, com 22 pontos e busca mais uma vez a vitória no Gigante da Colina, e assim para manter a boa sequência. No sábado, conforme também destaque da Bradesco Esportes FM, outra atividade aconteceu para o técnico Jorginho e também contou com o Zinho, já que ambos se encaminharam para uma palestra na manhã deste sábado na Barra da Tijuca. Além de tudo isso, Zinho completou 49 anos nesta sexta-feira, e o tetracampeão mundial recebeu um presente um tanto diferente dos jogadores cruzmaltinos, com direito à festa e muitas brincadeiras dos atletas. Nascido em Nova Iguaçu, município da Baixada Fluminense, notável também por ser o local de origem de Vanderlei Luxemburgo, Zinho foi recebido com bolo, mas também com farinha e até ovos no seu aniversário, mas levou tudo na esportiva e agradeceu o carinho de todos, inclusive deixando espaço para a imprensa aproveitar também o bolo de comemoração. Muito legal, né? Assim, eu me sinto muito querido, né, por todos aqui no Vasco da Gama, mas num dia do aniversário isso fica mais explícito, né? E desde a minha chegada no clube hoje pela manhã, cheguei aqui era 7 horas da manhã,
e já recebi os cumprimentos de todos, né? Então se sente no olhar, no falar de cada um, né? De todos os funcionários, atletas, comissão técnica, direção do clube, um carinho, né? Então realmente é um dia especial, muito feliz, essas brincadeiras. Hoje eu até falei para eles, quando eles começaram a se mexer, eu falei, não vou nem correr, porque não dá para correr mais com essa rapaziada. Eu me entreguei, né, para eles brincarem, mas é legal, é uma forma de descontração e que eu sinto que existe esse carinho, é recíproco, né? Então o Joelton, nosso preparador físico, hoje me presenteou com um bolo. Assim, é legal, o cara sai de casa, para num local, então é muito bom, né? Se sentir assim, amado por todos. Eu também amo todos essa rapaziada aqui. Então até vocês hoje estão recebendo um bolo aí para vocês comemorarem comigo, uma data importante, 49 anos, né? Passa muito rápido. E eu estou muito feliz porque chego aqui bem na minha carreira, bem na minha profissão, bem com a minha família. E, graças a Deus, então eu sou grato por tudo. Se o clima reflete os bons tempos no Vasco, a volta de Martin Silva só ajuda neste quesito. Izinho reflete sobre esses aspectos. Não, sem dúvida, um dos fatores primordiais para que a nossa equipe venha alcançando bons resultados, conquistas como aconteceram nesse primeiro semestre, né, de campeão carioca, campeão da Taça Guanabara, de invencibilidade, de marcas alcançadas, né, que colocou todo mundo na história do Vasco da Gama, devido a esse clima, sim, a essa união, a esse ambiente saudável, com respeito, mas bem descontraído, bem leve. Isso é muito importante. Eu sempre passo isso para os atletas, né? Porque eu vivi isso na minha carreira. Alguns títulos que eu conquistei na minha carreira, ou quase todos, foi pautado por isso. Tem que ter boa equipe, tem que ter boa organização, tem que ter, né, o talento, mas o bom ambiente fizeram com que eu conquistasse aí quase 30 títulos na minha carreira, né? Por volta do Martim, muito legal, muito bom, né? O Martim é um cara muito querido também, é um jogador de seleção. Agora nós temos mais um goleiro de seleção, porque o Jodier também está na lista e a gente está muito feliz com isso. Então a gente conta assim com a volta do Jodier, do Martim. Acho que ele vai ser importantíssimo para toda a construção de jogo que a gente tem também. E é um jogador que o torcedor também gosta muito, então é importante para trazer o público também. Acho que é importante. Sábado São Januário está lotado, está cheio. A gente gosta de jogar com estádio assim, então seria muito bom. Como hoje é o meu aniversário, eu faço um pedido ao nosso torcedor vascaíno que venha ao jogo no sábado, que encha aqui São Januário, né, para que juntos a gente possa buscar mais 3 pontos. Conforme já destacado, outro trunfo do Cruz Maltino é o retorno de Martin Silva, após a participação pelo Uruguai na Copa América. Ao longo dos 7 jogos de ausência, Jordi assumiu a posição e retorna desta forma ao banco do Vasco da Gama. Portanto, o time titular que vai a campo hoje em São Januário contra o Paysandu deve contar com os nomes de Martin Silva, Madson, Luan, Rodrigo e Júlio César, Marcelo Matos, William Oliveira, Andrezinho e Nenê, além de Jorge Henrique e Leandrão ou Thaís. James Azevedo para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Tá aí o James Azevedo com informações do Vasco da Gama aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Lembrando que temos transmissão aqui em 91.1 de Vasco e Paysandu. Começa às 4h30 da tarde a partida, porque a partir das 3 já temos Marcos Coelho fazendo aí todo o esquenta para o confronto que será narrado por Rodrigo Campos. Comentários de Acácio e na reportagem teremos o Marcos Coelho também. Plantão, coordenação e interatividade ficará a cargo de Rafael Leão. 12h, 49 minutos no Rio. Você está ouvindo Cidade do Esporte. Você
está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Realização Grupo Bandeirantes de Comunicação. Entrevista. Vamos falar de Campeonato Carioca Série B aqui na Bradesco Esportes FM, a Rádio Seu Esporte, porque temos duas semifinais. O Campus enfrentando a equipe do Audax, né? Inclusive o Campus fazendo o primeiro jogo e ganhando o Audax em Moça Bonita. E o Americano, que disputa contra o Olaria a outra vaga. Inclusive tivemos uma certa paralisação por causa de denúncia do Itaboraí de que o Americano teria aí comprado resultados, teria manipulado resultados, mas não foi provado e teremos esta semifinal. Fato é que conversei com um representante do Campus, o grande projeto do Campus Atlético Associação, aqui na Rádio Seu Esporte, na nossa área primeira edição. Estive falando com o Rafael Soriano, que é o técnico da equipe do Campus Atlético Associação, e vamos ouvir aqui na Rádio Seu Esporte ele primeiro falando sobre essa classificação da equipe. Na verdade, a gente entrou com o pensamento de consolidar o clube na Série B e ter a manutenção do clube, né, nessa primeira participação na história do clube e graças a Deus as coisas deram certo, especialmente agora no segundo turno. Deus vem abençoando e as vitórias acabaram acontecendo, a classificação para as semifinais, e agora eu acho que é o momento da gente tentar colher esses frutos, tentar agora buscar essa vaga na final. A gente sabe que a equipe do Audax é uma equipe muito qualificada, mas eu acho que realmente surpreendeu a todos os torcedores, mas a nós que vínhamos batalhando e vínhamos trabalhando para isso, eu acho que realmente é fruto do trabalho. Agora, o que fez vocês verem que dava para chegar? Em que momento na competição você falou, não tá tão difícil pegar essa classificação? Na verdade, nós vimos um equilíbrio muito grande no primeiro turno. No primeiro turno a gente acabou ficando de fora das semifinais justamente porque perdemos pro Americano em casa. E aí isso pesou realmente, nós ficamos fora por uma pontuação muito pequena. E a gente procurou trabalhar justamente no intervalo do primeiro para o segundo turno, nesse período de intertemporada. Entendemos a competição, vimos que realmente ela está sendo decidida nos detalhes. Eu acho que foi muito importante esse trabalho de um turno para o outro, e a gente já voltou com uma outra postura no segundo turno que realmente fez toda essa diferença. Agora é interessante que a cidade de Campos está bem representada, né? Tem dois times nessa disputa de semifinal e tem vocês em uma fase tão boa quanto a do Americano, né? O que esperar, né, desse tipo de questão, né? O que pode ter feito com que a cidade chegasse tão forte nessa disputa de Série B, o Rafael? Na verdade, Campos sempre teve sua representatividade no futebol estadual. O Americano por muitos anos disputou a primeira divisão, o Goitacás também na década de 80 e 90. O Goitacás está há algum tempo brigando na Série B, e esse ano o Americano voltou, assim como terminou no ano passado, forte, voltou brigando, já está garantido no triangular. O Goitacás, infelizmente, não fez uma grande campanha, mas até pelas dificuldades. E a gente veio agora galgando aí essa classificação para as semifinais. A gente espera que possa dar um passo mais à frente. Eu acho que realmente a cidade ganha muito se a gente conseguir ganhar esse segundo turno, ter duas equipes representando aí no triangular, vai ser uma garantia de já ter realmente um clube na cidade novamente na elite do futebol carioca no ano que vem. Agora, é interessante, né, que vocês chegaram esse ano na Série B, remontaram o time faz 2 anos na Série C, e dependendo do que acontecer, vocês podem até pensar em, de repente, subir de divisão. Como é que está a expectativa quanto a isso, né? É interessante porque até outro dia vocês estavam remontando uma equipe, de repente o trabalho deu tão certo e tão rápido, Rafael, que vocês podem estar na primeira divisão outro dia. É verdade, a gente já teve essa experiência em outras equipes, né? Aqui do interior, quando a gente falou no início de se consolidar o clube na Série B, era justamente para que a gente não pudesse acontecer esses acessos relâmpagos e depois o clube acabar assumindo, né? Como eu tive a oportunidade em 2007 de trabalhar com o Mário naquele acesso do Cardoso. O Cardoso subiu da terceira para a segunda, da segunda para a primeira rapidamente, mas depois realmente não aguentou se segurar. Então o Campos está procurando se estruturar novamente. Foram 26 anos afastados do futebol profissional, foram 26 anos sem fazer futebol de fato.
e realmente retornou em um grande estilo ano passado, da Série C para a Série B. Esse ano, já graças a Deus, a gente vem fazendo uma grande campanha. Se realmente conquistarmos esse acesso, se realmente chegarmos a esse grande objetivo, eu acho que realmente vai ser histórico para o clube, para a cidade, e a gente vai estar preparado para crescer ainda mais o clube que já vem acontecendo desde o ano passado. Mas a gente está com muita humildade, muita tranquilidade com relação a isso. Acho que o torcedor ele está curtindo muito esse momento, está vivenciando esse momento com muita alegria, e a gente aqui com muito pé no chão, muita tranquilidade, realmente fazendo passo a passo, jogo a jogo, e aí sim a gente vai alcançando os objetivos. Agora, Rafael, o que você apontaria como grande destaque dessa equipe? Acho que o conjunto. Lógico que temos jogadores com muita qualidade, jogadores até com uma certa rodagem em participações na Série B. Quando fui fazer a montagem do elenco, justamente busquei equilibrar isso, buscar um equilíbrio entre a equipe do ano passado, que terminou em grande estilo, mesclando com trazendo alguns jogadores que já tinham essa experiência de Série B. Então eu acho que o conjunto vem muito forte nessa reta final do segundo turno, né? A gente tem aí hoje a melhor defesa do campeonato, numa diferença de gols bem grande para as outras equipes. Tomamos muito pouco gols, especialmente agora no segundo turno. Então isso mostra que realmente todos estão comprometidos, todos estão empenhados. Eu acho que realmente o conjunto tem feito toda a diferença. Agora, para finalizar, Rafael, queria te parabenizar pelo grande trabalho que você vai fazendo por aí, né, por essa equipe do campus. Queria te aproveitar para comentar um assunto interessante, né? Tivemos essa semana um jogador de vocês sendo emprestado para o Grêmio, né? O projeto não tem nem 2 anos e vocês já despertando interesse em jogadores de clubes grandes, né? Como é que você vê esse tipo de questão? Só mostra que tem tudo para crescer ainda mais? O que você vê dessa questão? Sim, na verdade a gente veio, até quando eu assumi o clube, continuou como gerente de futebol, a gente assumiu com essa proposta de priorizar a categoria de base, de valorizar a categoria de base, formar jogadores, e a gente tem conseguido alcançar esses resultados, graças a Deus. O Matheus foi um jogador que nós puxamos da equipe sub-20 para a equipe profissional. Ele teve a oportunidade de fazer 5 partidas, estrear em um clássico contra o americano, destacou, foi visto. Agora tem até o próprio irmão dele, que também já está, o Sanderson, que já é um menino também com idade junior, já está jogando na equipe profissional. A gente também já tem algumas coisas para ele após o término da competição. Então a gente está muito feliz, assim, especialmente pela campanha do profissional, mas também porque a categoria de base ela tem desenvolvido todo um trabalho, tem disputado as competições, tem revelado alguns jogadores. Em tão pouco tempo, como você mesmo falou, a gente fica muito feliz por já estar colhendo esses frutos. Tá certo, Rafael. Queria agradecer sua participação aqui na Rádio Seu Esporte e desejar toda a sorte do mundo contra o Audax, né? Que vocês possam fazer uma grande partida, assim como tem sido a campanha de vocês. Obrigado a você aí, mais uma vez, pela oportunidade da gente estar falando um pouco sobre o campus aí. Um grande abraço a todos aí. Valeu, irmão. Um abraço. Olha aí, os Jogos Olímpicos dando as caras. Falta pouco. A gente não vê a hora. Faltam 48 dias. Oferecimento Bradesco, patrocinador dos Jogos Olímpicos Rio 2016. STR Ar Condicionado, o clima quem faz é você. Acesse strar.com.br. E Grupo Souza Lima, Segurança e Serviços. 25 anos cuidando de gente. Boletim Olímpico, na Bradesco Esportes FM. Oferecimento Bradesco, patrocinador dos Jogos Olímpicos Rio 2016. STR Ar Condicionado, o clima quem faz é você. Acesse strar.com.br. E Grupo Souza Lima, Segurança e Serviços. 25 anos cuidando de gente. Jogos Olímpicos de Atenas, 2004. A grande final dos 1.500 metros rasos marcou a redenção de um dos maiores atletas da história. Em Atlanta, 1996, Hicham El Guerrou, do Marrocos, caiu durante a disputa e ficou fora do pódio. 4 anos depois, já recordista mundial da distância, foi superado na final pelo queniano Noah Nigeni. Em Atenas, porém, o marroquino finalmente ganhou o ouro nos 1.500 metros rasos.
e ainda participou da prova dos 5.000 metros, quando superou o recordista mundial, o etíope Kenenisa Bekele, para ficar com ouro. Guerrouj se tornou o primeiro corredor, desde Paavo Nurmi, em 1924, a ganhar o ouro olímpico nas duas distâncias numa mesma edição dos Jogos Olímpicos, 1.500 metros e 5.000. Você está ouvindo Cidade do Esporte. E voltamos pesado aqui na Bradesco Esportes FM, a Rádio Seu Esporte, meio-dia 59 minutos. É hora de destacar mais uma vez o seu clube de coração aqui em 91.1 Bradesco Esportes FM do Rio de Janeiro. Fluminense que enfrenta o Sport lá na Ilha do Retiro às 4 horas da tarde. O Gabriel Esquerdo chega com informações do Tricolor aqui na Rádio do Seu Esporte. Certo, Gabriel? Muito boa tarde para você, Bruna, para você, Juan, e para todo mundo que acompanha o Cidade do Esporte aqui na Bradesco Esportes FM. E depois de vencer o Corinthians por 1-0 com gol de Cícero na última quinta-feira, o Fluminense já começou a preparação para o jogo de amanhã contra a equipe do Sport na Ilha do Retiro. Uma vitória tricolor pode colocar o time das Laranjeiras no G4 do Campeonato Brasileiro. Ainda falando sobre o jogo da última quinta-feira, vamos ouvir um pouco a palavra do treinador Levir Coupe após a partida. Ele, inclusive, começa falando sobre a vitória do Fluminense, que apesar de não ter jogado muito bem, o futebol brasileiro cobra mais resultados do que performance. No ângulo assim, do aspecto técnico, assim, não foi um jogo muito bonito, né? Mas os dois times praticamente se neutralizaram. Marcaram muito bem. Mas eu acho que mesmo assim a vitória acabou sendo justa. Então não foi um jogaço assim, mas ela tem um valor muito grande para nós, porque vencemos um concorrente direto, né? Vencendo o melhor time do Brasil nesses últimos 2 anos. E então temos que considerar isso. E foi muito importante a vitória. Estávamos empatando alguns jogos e dessa vez a bola entrou. Poderia ter entrado das outras vezes, mas agora ficou e entrou da maneira como foi, né? Aí no caso defendeu a bola e ainda sobrou por Cícero, mas acho que foi uma vitória merecida, né? Apesar assim, vamos dizer, de um nível apenas regular tecnicamente de jogo. Professor Levi, aqui, primeiramente parabéns pela vitória. Saindo um pouco do jogo, queria perguntar para você, até desculpa perguntar isso, sobre essa mudança agora no cargo de treinador da seleção brasileira. Você conhece o Tite, tem alguma expectativa para o futuro da seleção, do futebol brasileiro? O que você pode falar para a gente sobre isso? Em primeiro lugar, eu quero dizer que você está desculpado. Tá? Agora, é uma situação nova. Eu acho que com relação ao Tite não há o que contestar, porque o seu currículo fala por si. Ele é um cara vencedor e merece uma oportunidade dessas. Agora, o fato de trocar agora, isso é uma situação, são só polêmicas que se criam no Brasil, não acaba nunca esse negócio e vai ser difícil de terminar. Nós temos que seguir em frente. Nós não conhecemos 7 jogadores titulares da seleção, a maioria dos brasileiros não consegue falar 7 jogadores titulares, então acho que é a maior dificuldade que o Tite vai ter. Demonstrar um time pra gente que a gente saiba a escalação. Levi, queria que você falasse pro campeonato do Fluminense. O Fluminense vinha de 3 empates, essa vitória para a sequência do Fluminense no campeonato e essa alternância na frente, você ainda buscando o ataque, o teu ataque ideal, digamos assim, evoluiu algo, observando esse jogo? Não, observando esse jogo não. Claro, tivemos algumas situações dentro do que nós treinamos, elas aconteceram, nós poderíamos ter aproveitado melhor o contra-ataque, principalmente, a gente sabia que o Corinthians ia dar o contra-ataque e não aproveitamos como deveríamos. Então essas mudanças 2 ou 3, elas vão acontecer de um jogo para outro, entra jogando um, entra jogando outro, dependendo também do time adversário, mas é o que eu falei agora com relação ao que eu penso da seleção brasileira, eu penso também com relação ao Fluminense. A torcida do Fluminense precisa saber pelo menos 7 ou 8 jogadores titulares do time. Aí nós vamos ter um time de futebol. Aí tem algumas variações, 2 ou 3 de um jogo para outro, mas é muito isso. Os times mudam 5, 6, 10 e estão contratando 5, 6, 10 jogadores e você não tem é uma loteria. Você acredita mais na capacidade do jogador. Por exemplo,
Observem, por exemplo, a estreia no jogo passado do Maranhão. Ficou, sabe, ele tinha treinado uma semana apenas com o time. Agora afogou fisicamente, um desgaste incrível, assim. Então, mas é muito difícil. Quem vê de fora não vê isso, o cara só quer ver o time jogar bem. Então nós vamos ter esses problemas, mas eu vou permanecer com uma formação básica, né? E essas alternâncias vocês vão observar de um jogo para outro quase sempre. Levi, o Fluminense vinha de uma sequência de empates, mas você disse que não estava muito preocupado porque o time estava jogando bem, embora não conseguisse as vitórias. Hoje você falou, apesar da vitória, não achou que o time jogou tão bem. Você acha de alguma maneira o fato de ter conseguido esse resultado, essa vitória, os 3 pontos, pelo menos mexe com a confiança do time, que era aquilo que você falava que precisava trabalhar? Acho que sim. Realmente, é bem o que eu falei, nós tínhamos resultados matematicamente piores do que hoje, mas eu vinha gostando do jogo do time. E hoje o jogo não foi muito bacana, não foi muito bom, assim, mas o resultado foi excelente. Foi justo, né? Mas não adianta, você precisa do resultado. O problema é esse, você precisa do resultado. Só que eu penso que para ter o resultado, você tem que jogar bem. Né? Você fica muito mais próximo do resultado. Então, juntar tudo isso não é muito fácil não no futebol brasileiro. Levi, eu lembro da gente falando do Cícero numa dessas partidas que estava tendo muita oportunidade de finalizar e não estava conseguindo, e você disse que ele é um jogador que se cobra muito e que isso prejudicava ele não conseguir marcar. Foi de pênalti, chorado no rebote, mas você acha que isso para o jogador é importante para poder aproveitar? A gente fala muito de finalização não aproveitada no Fluminense. Sem dúvida. Nós acabamos de falar sobre esse problema emocional que é fundamental aqui no nosso país. A gente trabalha muito em cima disso, da parte do emocional. Então, um jogo, às vezes, muda o rumo de um atleta para cima e para baixo. Depende do que ele faz na partida. Tá? Então, a gente tem que saber conviver com isso também. Levi, sobre o Marcos Júnior, a imagem foi meio forte ali, né? Ele já foi avaliado no intervalo. Como é que está a situação dele? Preocupa? Segundo o departamento médico, ele foi apenas uma pancada, assim. Tá feia a situação, ficou feia, né? Mas não nada que apresenta assim muito risco. A preocupação maior fica com o Maranhão e com o Edson, que tiveram entorse de joelho. Isso preocupa um pouquinho mais. Mas aparentemente também não foi tão grave, né? Tomara que a gente possa contar com eles no próximo jogo. Tá, então essa é a palavra do treinador Levi Coupe sobre a partida da última quinta-feira, vitória do Fluminense sobre o Corinthians por 1-0 em Brasília, e falando também um pouquinho da seleção brasileira, dessa chegada de Tite ao comando do time do Brasil. Lembrando que o Fluminense treina, nesse momento, no centro de treinamento do Náutico, em Recife, na capital pernambucana, onde enfrenta o Sport amanhã. E para essa partida, o time que entra em campo deve ser o mesmo que venceu o Corinthians na última quinta-feira. Valeu, Juan, Bruna. Valeu, esse é o Gabriel Esquerdo com informações do Fluminense aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Você está em 91.1 no Rio de Janeiro. Lembrando que temos bola rolando. Se liga no placar. A bola rolando para Islândia e Hungria, placar 0-0 no momento, 7 minutos do primeiro tempo. Lembrando que mais cedo tivemos a Bélgica batendo a Irlanda pelo placar de 3-0 com 2 gols de Lukaku. O James adora esse jogador. Você está ouvindo Cidade do Esporte. Bradesco Esportes. Sonho Olímpico. Histórias de superação dos atletas brasileiros. Oferecimento Bradesco. Patrocinar é acreditar na força do Brasil. STR Ar-Condicionado. O clima quem faz é você. Acesse strr.com.br. E Grupo Souza Lima, a empresa de segurança que mais cresce no Brasil. Isaquias Queiroz, um dos maiores atletas do Brasil para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, teve uma infância difícil. Aos 3 anos de idade, foi atingido por uma panela de água fervendo e chegou a ser dado como morto por um médico. 2 anos depois, Isaquias ainda foi sequestrado, mas voltou bem para casa felizmente. Depois de superar tudo isso, ele brigará por 3 medalhas de ouro nos Jogos do Rio 2016. Você está ouvindo Cidade do Esporte.
Tudo que acontece no Rio e no esporte, você ouve aqui na Bradesco Esportes FM 91.1. 1h09, você está na Bradesco Esportes FM do Rio de Janeiro, a rádio do seu esporte. Falamos aqui agora o giro de destaques para você na rádio do seu esporte. Jogo agora contra o São Paulo, jogo que será realizado amanhã. A tendência é que siga no gol da equipe do Flamengo Alex Muralha, muito porque Paulo Vitor não treinou na sexta-feira e o atleta não deve ser titular da equipe do Flamengo. Vamos falar de Vasco da Gama, quem me chama é James Azevedo com destaque. No Vasco, lateral direito Madison destaca que os adversários que jogam contra o Cruz Maltino em São Januário sempre encaram os confrontos no estádio se esforçando muito para obterem a vitória. Jogador acredita ainda que o time do Gigante da Colina é, de fato, o maior na disputa pela Série B do Brasileirão. Hora do time do Fluminense aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio seu esporte. Gabriel Esquerdo chega com as informações. E o treinador do Fluminense, como já é de costume, confirmou a equipe titular que vai a campo para o jogo contra o Sport amanhã às 4 da tarde. Os 11 titulares são os seguintes: Diego Cavalieri no gol, Jonathan na lateral direita, Gu e Henrique na zaga tricolor e na lateral esquerda Wellington Silva. No meio-campo, Douglas, Edson, Cícero e Gustavo Scarpa. E no ataque, Marcos Júnior e Richarlison. Tá aí, o destaque do Fluminense aqui na Rádio Seu Esporte. Vamos agora para o Glorioso. Quem chega com o destaque do Botafogo é Cadu Macri. É Camilo e atacante Rodrigo Pimpão, que ainda não tem condições de jogo para o duelo de amanhã com o Corinthians, foram os destaques da atividade de ontem em General Severiano. Camilo deve estrear na quarta-feira com o Figueirense em Juiz de Fora. Já Rodrigo Pimpão só terá condições de jogo para o duelo do outro final de semana diante da equipe do Internacional. Atacante Luiz Henrique, que esteve durante muito tempo no departamento médico, deve voltar em breve, assim como o zagueiro titular Emerson e o seu parceiro Joel Carli. Tá aí esses os destaques do seu clube de coração aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Lembrando que temos semifinal do Campeonato Carioca da Série B, partidas entre Audax e Campos Atlético Associação e a equipe do Americano contra o Olaria. Para a Copa Rio, a Federação Carioca apresentou um novo molde da competição, dividido em 2 grupos de 8 dessa vez, e os times se enfrentam neste novo formato. Lembrando que até o ano passado eram apenas grupos de 4 e eram vários grupos de 4. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio seu esporte. Tudo que acontece no Rio e no esporte, você ouve aqui na Bradesco Esportes FM 91.1. Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Cultura brasileira, Made in Brasil. As músicas que são a cara do Rio 2016. Oferecimento Bradesco. Patrocinar é acreditar na força do Brasil. STR Ar-Condicionado. O clima quem faz é você. Acesse strr.com.br. E Grupo Souza Lima, a empresa de segurança que mais cresce no Brasil. Como é que você... Camarote, de Wesley Safadão, uma das músicas mais tocadas no ano de 2016 no Brasil e que com certeza será um hit dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016. Agora se está aí de camarote, eu bebendo gela, tomando cirote, curtindo na balada, só dando um virote, e você de bobeira, sem ninguém na geladeira, pra aprender que amor não é brincadeira. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Você está ouvindo Cidade do Esporte. Hora de falarmos sobre o Flamengo aqui em 91.1 Bradesco Esportes do Rio de Janeiro.
Rubro-negro que tem confronto importante diante da equipe do São Paulo, né? O time do Flamengo que, com a vitória do meio de semana, colou no G4 do Campeonato Brasileiro e, inclusive, segue tendo este como grande objetivo da temporada. Tivemos a palavra de alguns personagens do Flamengo que você vai curtir aqui na Bradesco Esportes FM. Para começar, vamos ouvir o William Arão, ele que fala sobre a estreia do Hever e também a disputa no G4 do Brasileirão. Acho que muito boa, independente do gol. O meu pensamento é, assim, independente se o jogador fez o gol ou não, a gente não pode jogar a atuação dele por isso, mas ele foi muito bem ali na parte defensiva, sólido, tanto na bola aérea quanto por baixo, então nos deu muita confiança ali atrás também. Acho que é importante continuar brigando na parte de cima da tabela. Tá aí, esse William Arão falando, ele que conseguiu uma boa repercussão na equipe do Flamengo, tá jogando bem com a camisa do rubro-negro, e quem acabou perdendo espaço nessa transição, nessa chegada do Zé Ricardo, foi Mancoejo, né? O jogador que ficou na reserva no último confronto, tem visto o Alan Patrick, que era o reserva do jogador, entrando bem, sendo responsável por alguns passes para gols, e inclusive Zé Ricardo vai falar sobre o jogador. Eu sei que há uma cobrança, uma pressão, porque é um jogador realmente talentoso, que tem muito a acrescentar. O nosso grupo tem que ser forte, apenas por opção da maneira como a gente entende que a gente deveria, assim, a minha função é fazer a equipe jogar, e não apenas escalar a equipe. Então, no momento certo, a opção vai aparecer, a condição dele vai aparecer. Ele é um rapaz super dedicado nos treinamentos e que está em adaptação ainda ao futebol brasileiro, tem muito a ajudar o Flamengo. Eu acho que naturalmente ele vai ter a opção dele. Agora o Zé Ricardo segue interino no comando do rubro-negro, né? Apesar dos bons resultados da equipe estar lutando na parte de cima da tabela, inclusive de ter ouvido o técnico Paulo Bento falar que foi o melhor adversário que teve no Campeonato Brasileiro, o treinador segue como interino do clube, né? Segue como funcionário do clube, mas não técnico do time profissional ainda. Zé Ricardo fala sobre esse assunto. Olha, na verdade, essa pergunta já me foi feita não sei quantas vezes até hoje, né? Nesses 21 dias que eu estou à frente do profissional. Mas eu sou um funcionário do clube, de carteira assinada, e atendi a um pedido que não teria como não atender. O Flamengo está me proporcionando experiências maravilhosas. Há um ano e 8 meses, 2 anos, vamos dizer, eu estava no sub-15 do clube, hoje eu estou dirigindo a equipe profissional com muito orgulho, e vou fazer o máximo para representar o Flamengo bem. Quanto a isso, eu volto a dizer, não tenho pressa. O Flamengo tem as suas prioridades, tem as suas cobranças. O tamanho do clube é imenso, a gente entende, sabe que um nome de peso o Flamengo também ajudaria, mas eu me sinto preparado para trabalhar no profissional. Não fiquei 18 anos na base trabalhando, não esperando esse momento. É fato que você começar iniciando num clube da tamanho do grandeza do Flamengo não é nem um fato comum, mas estou feliz porque aconteceu nesses 21 dias, com esses 5 jogos que a gente teve a oportunidade de participar, e bem tranquilo em relação ao futuro, ao que o Flamengo vai decidir. Tá aí, esse é o Zé Ricardo falando aqui na Rádio do Seu Esporte, ele que vai falar sobre essa gangorra do Campeonato Brasileiro. Olha, o Campeonato Brasileiro é super disputado, né? Se não é o mais difícil, é o mais disputado, sem dúvida alguma, do mundo. E, na verdade, o ideal é realmente a gente ter uma regularidade, mas a gente sabe que o Flamengo ainda está com uma equipe em construção. Então, os altos e baixos vão acontecer. A gente espera diminuir essa gangorra. E a gente tem que partir do princípio da entrega dos atletas, e isso aí a gente está vendo em todo momento. Como os períodos, as sessões de treinamento são poucas, são escassas, a gente tem que recuperá-los e com muita calma ir colocando aquilo que a gente pensa, eles vão absorvendo, e
acredito que a gente está no caminho certo. Logicamente que a competição sábado São Paulo, naturalmente os resultados são sempre muito disputados. Contra o São Paulo vai ser a mesma coisa. Tá aí, esse é o técnico Zé Ricardo falando sobre o Flamengo aqui na Rádio Seu Esporte 91.1 no Rio de Janeiro. Você está na cidade maravilhosa, está ouvindo o Cidade do Esporte, né? Nesse sábado que não chega a estar calor no Rio de Janeiro, mas tá uma temperatura amena aqui na cidade maravilhosa, um tempo bom inclusive para jogar futebol, por sinal. Você está na Rádio Seu Esporte Bradesco Esportes FM 91.1 no Rio. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Entrevista. Hora de conhecer mais uma grande história aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio Seu Esporte está na linha para conversar com a gente. Bruno Teles, ele que jogou no Vasco da Gama na última temporada, tá certo que não teve tantas oportunidades, mas jogou na Rússia, foi eleito o melhor lateral do Campeonato Português há algumas temporadas, jogando na equipe do Vitória de Guimarães, está aqui para conversar com a gente. Bruno, queria agradecer sua participação na rádio Seu Esporte. Para começar, gostaria que você falasse, né? Você jogou na Rússia num time chamado Krylia Sovetov. Quem é o Krylia Sovetov? Pouca gente conhece, mas é um clube bem tradicional e para mim foi uma experiência muito gratificante de poder conhecer novas culturas, aprender um pouco uma nova língua, jogar em condições climáticas assim extremas, no frio. E para quem não imagina que a Rússia é só frio, no calor, no verão faz um calor terrível também, de 35, 36 graus, o que para eles é extremamente quente, né? E para nós que jogamos também, a gente sabe que jogar num calor assim dificulta. Então eu peguei os dois extremos lá e é um clube que oferece uma estrutura muito boa. A cidade também é muito boa, não é a capital, mas é uma cidade muito bonita. E eu consegui fazer realmente bons jogos lá, principalmente na primeira temporada, quando eu cheguei, fazendo gols, assistências e tendo boas atuações. Na segunda temporada, eu tive uma lesão séria no joelho, precisei fazer cirurgia, vim para o Brasil, fiz a recuperação toda aqui no Brasil e quando eu voltei, eu já estava no fim da temporada lá, o time estava muito mal e acabou sendo rebaixado. Acabei jogando apenas 4 ou 5 jogos ainda. E na temporada seguinte, como é uma equipe forte de tradição, éramos obrigados a subir. Então foi o que aconteceu. Veio um treinador belga, um treinador também de muita experiência no futebol europeu e que nos condicionou a montar uma boa equipe, a jogar um bom futebol e a gente retornou mais uma vez para a primeira divisão, que foi o meu último ano. Tinha contrato de 3 anos, então cumpri os meus 3 anos lá na Rússia e deixei a equipe, saí de lá deixando a equipe na primeira divisão, que era onde eu tinha, quando eu cheguei, era onde estavam. Né? E você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Estamos conversando na Rádio Seu Esporte com Bruno Teles, ex-Vasco da Gama e também jogador eleito o melhor atleta lateral de esquerdo do Campeonato Português há alguns anos atrás e ex-Krylia Sovetov, né? Muita gente conhece CSKA, talvez os outros times, o Lokomotiv, o Dinamo Moscou, não sendo a capital, talvez a galera não conheça tanto, mas chega lá, você vê que é um outro mundo completamente diferente, né, Bruno? É verdade, tem vários times, tem o Zenit, né, que é o time do Hulk, como você disse, o Dinamo, Lokomotiv, CSKA, tem outros clubes também menos tradicionais, mas também muito fortes, com bons jogadores brasileiros, desconhecidos aqui para nós, mas que com certeza se estivessem aqui jogariam em grandes clubes. O Krasnodar, o Kuban, Rostov, são equipes fortes também, o Terek, e que o campeonato russo é muito competitivo, mesmo da segunda divisão já é bem competitivo. Eles são jogadores de um porte físico avantajado, né? São fortes, e principalmente na bola aérea, na marcação, mas que também tem uma boa técnica. Eu acho que o futebol evoluiu muito em qualquer país. Não tem mais bobo em lugar nenhum, né, como a gente costuma falar, todo mundo hoje sabe jogar, e com a disciplina tática e condicionamento físico cada vez mais aprimorado, tornam-se cada vez mais competitivos. Agora é interessante que você disputou 7 anos fora do país, né? Foram 4 em Portugal, 3 na Rússia. Já se sentiu um estrangeiro quase quando você voltou para cá, ô Bruno?
Juntando tudo, assim, foram 6 anos, foram 4 temporadas, mas divididos em 3 anos, né? Porque lá a temporada começa do meio para frente, meio do ano para frente. Mas foram 6 anos aí de uma experiência incrível, tanto em Portugal como na Rússia. Portugal ainda é bem mais tranquilo, né? A cultura, a língua é praticamente a mesma. Muda mesmo é o sotaque, o clima também é bem tranquilo. Eu joguei em Porto Alegre há alguns anos, então para mim o frio de lá era bem tranquilo de suportar. E o futebol, na verdade, é que me ofereceu uma experiência maior dentro de campo falando, né? Porque é um futebol muito tático, um futebol daquilo que se apresenta na Europa em geral, rápido, com a bola correndo bastante, com o gramado molhado. É aquilo que a gente vê hoje em dia, o que é o jogo do Corinthians, né? Na Arena Corinthians, né? Uma bola rápida, onde os jogadores estão sempre escorregando e o jogo fica bem bonito de se ver. A bola corre realmente e fica mais competitivo ali também. Então, eu aprendi muito nessa minha passagem em Portugal e deu uma certa bagagem para chegar na Rússia e fazer bons campeonatos também. E você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Estamos conversando na Rádio Seu Esporte com Bruno Teles, ex-Vasco da Gama e também jogador eleito o melhor atleta lateral de esquerdo do Campeonato Português há alguns anos atrás e ex-Krylia Sovetov da Rússia, também falando aqui na rádio do seu esporte. Agora, em Portugal, você chegou a ser eleito o melhor atleta, né, na sua posição durante a passagem pelo Vitória de Guimarães da equipe. Como é que foi para você isso? Na verdade, eu fui escolhido pelos adeptos, que a gente chama os torcedores, como o melhor jogador da temporada, né, pelo clube lá, pelo Vitória. Nós fizemos uma excelente temporada, classificamos para a Liga Europa. Então eu tive realmente uma boa passagem. Na última temporada minha lá no Vitória, eu cheguei a marcar 5 gols. Era também um dos capitães do time. Lá tem essa cultura de escolher o capitão no início da temporada. Então, como já estava na minha 3ª, 4ª temporada já no Vitória lá, eles me escolheram como segundo capitão. E tive um bom status dentro do clube, na própria cidade. Hoje em dia o pessoal ainda fala comigo nas redes sociais ou por WhatsApp, né, sempre perguntando como tá, poderia voltar, faz falta. Então eu fico muito feliz de poder ter feito parte de um clube de tamanha tradição em Portugal, né. Considera-se ele que seja o 4º clube de Portugal, atrás apenas de Benfica, Porto e Sporting, que são os mais tradicionais. Então a Vitória de Guimarães é realmente um excelente clube, com uma excelente estrutura, numa cidade maravilhosa, e que fico feliz por ter deixado um pouco de saudades em todos lá. Agora, Bruno, eu queria utilizar dos seus entendimentos e suas experiências agora como um certo espião. Afinal, você esteve no Vasco da Gama na última temporada, né? Participou da arrancada do Jorginho e viu como é que era o treinador. Como é que é esse treinador, o Jorginho, dentro de campo? Ele é tão surpreendente quanto a campanha que ele vai fazendo nesse momento? É um técnico que tem capacidade? Olha, para mim, na verdade, não é surpresa nenhuma essa campanha que o Vasco tem feito nesse ano. E não é surpresa para mim porque, como eu trabalhei com o Jorginho e com o Zinho, e também com seus auxiliares, o preparador físico, e por conhecer a estrutura que o Vasco oferece ali para os seus atletas hoje, então isso não é novidade, não é surpresa, porque é um excelente treinador, é um treinador de uma mentalidade diferente, um cara que foi um super campeão quando era jogador, tanto ele como o Zinho. Então eles sabem cobrar do atleta, mas ao mesmo tempo sabem a maneira como cobrar, que eu digo assim, sabem puxar a orelha no momento certo, mas também sabem fazer o carinho. E é isso. Eu não joguei 1 minuto sequer com o Jorginho, mas eu entendi perfeitamente o momento da equipe. Tanto é que o Júlio César vinha jogando muito bem. Toda a equipe, aliás, quando eu cheguei, se eu não me engano, acho que 2 dias depois da minha chegada no Rio de Janeiro, o time ganhou da Ponte Preta fora de casa e ele começou uma arrancada. Então, eu mesmo, me colocando no lugar dele, eu falava para mim, pô, como que um treinador vai mudar uma equipe, né, onde o lateral tá bem, onde todos os jogadores estão bem, o time está ganhando,
está conquistando pontos, então eu me coloquei no lugar dele e não fiquei chateado hora nenhuma por não ter jogado. Pelo contrário, para mim foi um prazer enorme ter participado daquele grupo e de ter trabalhado com o Jorginho e com o Zinho, que são excelentes treinadores. Confesso que, mesmo não tendo jogado com eles, foi um dos melhores treinadores que eu trabalhei aqui no Brasil. Agora, aí com relação ao trabalho, né, aquela questão, né, de dentro de campo, os trabalhos dele eram diferentes? O que tinha de diferente nos trabalhos? Na questão tática, ele passava alguma situação? Como é que era? Sim, são trabalhos bem atualizados, um trabalho que eu costumava fazer também na Europa, principalmente em Portugal. Ele cobra muito nessa parte tática, essa cobrança, responsabilidade do jogador ter que cumprir a função. Eu estava até comentando com meu pai, nós estávamos assistindo aqui o Vasco e Flamengo, a importância que foi do Jorge Henrique naquele jogo, né, contra o Flamengo, ali de estar sempre acompanhando o Rodinei, que é um cara de muita força no ataque, que mesmo assim ainda conseguiu, pela sua qualidade, conseguiu construir algumas jogadas, mas o Jorge Henrique teve uma aplicação assim, enorme, e isso é o Jorginho que pede. O Jorge Henrique, já tem esse perfil de acompanhar, né? Mas o Jorginho cobrava sempre isso dos atletas, não só os atletas de meio e de defesa, mas de ataque também. Então, eu acredito que se ele tivesse chegado até antes no Vasco, o ano passado, porque ele manteve o mesmo grupo, e esse grupo esse ano está fazendo esse enorme sucesso. Eu acredito que se o Jorginho tivesse antes no Vasco, as coisas teriam sido diferentes e não teria caído. Tá certo, Bruno Teles, queria agradecer sua participação aqui na Bradesco Esportes FM, a Rádio Seu Esporte. Foi um prazer bater um papo contigo e já temos alguma previsão de quando você volta aos gramados, uma nova equipe por aí? Olha, agora meu agente está trabalhando essa situação, daqui a pouco acho que o mercado começa a movimentar. Já tem algumas sondagens, como eu disse, algumas pessoas ligando tanto de Portugal como da Rússia. Viram que eu estou novamente aí na ativa e fazendo bons jogos. Eu acredito que em breve teremos novidade. Tá certo, Bruno. Foi um prazer bater um papo contigo. Um prazer é todo meu. Um abraço, meu querido. Valeu, meu garoto. Eu que agradeço aí, cara. Tá aí, o Bruno Teles falando aqui na Bradesco Esportes FM, a Rádio Seu Esporte, ele que esteve no Vasco da Gama com o técnico Jorginho e foi eleito em 2013 melhor lateral esquerdo da equipe do Vitória de Guimarães e jogou no Krylia Sovetov da Rússia também. Você está na Rádio Seu Esporte, 1h31 no Rio. Você está ouvindo Cidade do Esporte. Bradesco Esportes. Rumo ao Olimpo. Os atletas que vão brilhar no Rio de Janeiro. Oferecimento Bradesco. Patrocinar é acreditar na força do Brasil. STR Ar-Condicionado. O clima quem faz é você. Acesse strr.com.br. E Grupo Souza Lima, a empresa de segurança que mais cresce no Brasil. Erlon Silva, canoísta brasileiro, está classificado para a disputa da prova C2 1000 metros da canoagem no Rio 2016. E ele conta com a torcida dos brasileiros. Pode esperar o melhor de nós, que a gente está se preparando justamente para levantar essa arquibancada aí, que eu tenho certeza que vai estar lotada, torcendo por nós, né? E desde já eu quero agradecer a todos pela torcida, pelas motivações, principalmente nas redes sociais. Muitas pessoas vêm nos acompanhando aí, sempre dando uma motivação a mais, que isso é essencial no nosso dia a dia de treinamento. Hoje o mundo se pergunta como alcançar o sucesso. Pense bem, quase todos nós começamos do mesmo lugar, com a vontade de vencer e o desejo de se superar. As histórias, elas nos inspiram a alçar voos mais altos. Há 25 anos, a STR Ar-Condicionado iniciava uma jornada de vitória. Agora sabemos que o maior sucesso não foi chegar até aqui, mas sim construir a cada dia um pedaço do que somos hoje. STR Ar-Condicionado, entregando bem-estar há 25 anos. Rapaz, mas esse novo Actros é bom demais da conta. Como eu gosto desse caminhão. Gosta mesmo, mãe? Mais do que feijoada no dia de frio? Muito melhor. Mais que sertanejo? Afe Maria. Mais do que seu Rui? Ah, bom, aí é igual, né? Seu Rui é um homem de visão. Foi ele que comprou essa máquina aqui pra eu dirigir. Chegou o novo Actros. As estradas falam, a Mercedes-Benz ouve. Mercedes-Benz, a marca que todo mundo confia. Conheça já em um concessionário. Na cidade somos todos pedestres. Bradesco Esportes. Você está ouvindo
Cidade do Esporte. Você está em 91.1 da Bradesco Esportes do Rio de Janeiro, 1h34 no Rio. Bola rolando, futebol internacional em destaque aqui na Bradesco Esportes FM para a partida entre Islândia e a Hungria. Placar 0-0 ainda, e na hora que eu ia falar o tempo, o cara tirou o GC do tempo. Muito legal aqui na rádio do Seu Esporte. Uma trollada ao vivo em 91.1 na Bradesco Esportes FM do Rio de Janeiro. Mas vamos falar de coisa séria. Afinal, a UEFA vai decidir nessa segunda-feira os castigos que vai aplicar em Croácia e Turquia devido ao comportamento ruim dos torcedores nas arquibancadas no lançamento das partidas, nas partidas iniciais. Houve incidentes causados pelos fãs em Saint-Étienne, no jogo entre República Tcheca e Croácia, e em Nice, entre Espanha e Turquia. A Croácia está sendo investigada pelo uso de objetos para fumo e também por ter lançamentos no gramado da questão de sinalizadores. A Turquia responde pelo mesmo uso, né, de objetos parecidos e também por invasão de campo. Já essa semana será avaliado também o caso da Rússia. A UEFA decidiu por uma pena que será imposta pela Rússia, que pode ser até a suspensão. Você está na Bradesco Esportes FM do Rio de Janeiro, 91.1 na cidade maravilhosa, 1h35 no Rio. E o Ministério do Esporte cortou a bolsa da nadadora Etienne Medeiros depois que ela foi suspensa por causa de doping. Ela foi flagrada num exame realizado no dia 8 de maio, fora do período de competições, e deu positivo para a substância fenoterol, que está na lista das proibidas da Agência Mundial Antidopagem. Ela ganhava R$8 mil mensais por estar entre as 20 melhores do mundo. A suspensão da bolsa segue até a conclusão do processo e o julgamento em questão. Caso seja absolvida, a nadadora receberá o valor de forma retroativa. Se for condenada, terá sua bolsa cancelada. O resultado é atribuído pela equipe da atleta à utilização de um medicamento para asma, uma doença inflamatória das vias aéreas. Etienne Medeiros tem 25 anos e teve a maior conquista da carreira em 2014, quando foi campeã mundial em piscina curta em Doha. Lembrando também que esta semana a gente teve outra suspensão por causa de doping. Foi a suspensão da Rússia de todas as competições internacionais de atletismo por conta de um esquema sistemático de doping no país. E a notícia mais recente é que oficiais russos ofereceram parar os testes em troca de dinheiro. Ou seja, todos os esquemas envolvidos ali estão sujos de alguma forma. O ex-chefe do Laboratório Antidoping de Moscou e o já falecido ex-diretor executivo da Agência Russa de Controle Antidoping teriam oferecido à Federação Russa de Natação um acordo para não realizar os testes com os nadadores do país em troca de 3 milhões de rublos, cerca de R$158 mil por ano, próximo aos Jogos Olímpicos de Londres. As informações são do jornal britânico The Times, mas depois que foi trocado as vagas, né? Depois que o diretor faleceu e depois que o ex-chefe foi substituído, o esquema voltou à tona de investigação para o doping e acabou, portanto, dando aí na eliminação da equipe russa de atletismo e aí o adeus a Izibaeva, né, que é uma grande atleta que tinha uma esperança forte de medalha aí no atletismo, uma chance maior aí para nossa querida Fabiana Müller de conquistar mais um título no atletismo. Tem gente chegando aqui no estúdio, Juan. É verdade, tem gente chegando aqui no estúdio da Bradesco Esportes FM. Ainda sobre a Izibaeva, ela que inclusive ela fala que pode apelar, né, para entidades superiores para estar no Rio 2016. Ela não aceita estar de fora das disputas aqui no Rio de Janeiro. Você está na Bradesco Esportes FM, a Rádio Seu Esporte.
para finalizar, né, que coisa da Rússia, né, incentivando as brigas na Eurocopa por parte de um dos componentes do governo russo e também no esporte, no atletismo, está de fora por causa dessa questão do doping. Tá dando um belíssimo exemplo a Rússia nos esportes. Você está na Bradesco Esportes FM, a Rádio Seu Esporte. Pênalti para a Islândia, né? A Islândia vai bater um pênalti contra o goleiro Kirali da equipe da Hungria, né? Exatamente, ela vai para a cobrança e provavelmente é o gol. Gol da Islândia, 1-0, Sigurdsson. Gol! Você está em 91.1 na Bradesco Esportes FM do Rio de Janeiro. Você está ouvindo Cidade do Esporte. Bradesco Esportes. Hora de falarmos do Botafogo aqui na Bradesco Esportes FM, a Rádio Seu Esporte 91.1 no Rio de Janeiro. Afinal, Cadu Macri já está presente nos estúdios em 91.1 na Rádio do Seu Esporte. E tem um Botafogo que venceu no meio de semana. E será que consegue embalar contra o Corinthians? Lá é difícil, hein, Cadu? É, jogo complicado, Juan. Boa tarde pra você, pra Bruna, pro Luca e pra toda a turma que tá acompanhando o Cidade do Esporte na tarde desse sábado. Sábado do último treino do Botafogo antes do Corinthians. Amanhã lá em São Paulo, duelo complicadíssimo pro Botafogo. O torcedor corintiano já tá animado, comprou mais de 25 mil ingressos. É o jogo de festa pra Tite e Edu Gaspar. E do outro lado, o Botafogo, que tá fora da zona do rebaixamento, venceu seu duelo na quarta-feira contra o América Mineiro pelo placar de 3-1, com uma excelente atuação do Sassá, e o time foi muito bem. Ricardo Gomes elogiou a equipe depois do jogo e vai tentar repetir a escalação. Se isso acontecer, vai ser a primeira vez no Campeonato Brasileiro todo que o técnico consegue repetir do goleiro ao ponta esquerda, como a gente diz na gíria, a equipe toda do Alvinegro. A única questão que falta para essa definição é o volante Ayrton, que foi sacado no primeiro tempo, ou no intervalo do primeiro para o segundo tempo na quarta-feira, por problemas musculares, e o Fernandes entrou no lugar dele durante o jogo. Mas para amanhã, se por um acaso o Ayrton não tiver condições de jogo, quem entra é o Dierson. Ayrton, que não treinou hoje, preocupa, mas está relacionado, vai viajar. É expectativa de ver se ele consegue recuperar-se a tempo de um duelo muito complicado que o Botafogo vai precisar ter muita intensidade, principalmente no setor de meio campo. Com isso, o provável Botafogo para amanhã contra o Corinthians é o goleiro Sidão, lateral pela direita, a presença do Luiz Ricardo, dupla de zaga com o Renan Fonseca e o Emerson Silva. Na lateral esquerda, o Diogo Barbosa. No meio campo, a dúvida, Ayrton ou Dierson, ao lado do Bruno Silva. O Gervásio Nunes está mantido ao lado do Leandrinho no ataque, e a presença do Neilton com o Sassá. Informação em relação aos jogadores que estão no departamento médico: Rodrigo Lindoso, ídolo do Cearense, ainda não tem perspectiva de retorno, assim como o Jefferson, mas Joel Carli e Emerson, a dupla de zaga titular do Botafogo, esses dois podem voltar a qualquer momento, tal como a situação do atacante Luiz Henrique, que desde a partida contra o São Paulo não aparece mais na lista de relacionados em virtude de problemas médicos. Outros dois jogadores que o torcedor do Botafogo está na expectativa de ver atuando são os meias Camilo e o meia Camilo e o atacante Rodrigo Pimpão. Eles participaram durante a semana toda das atividades, só não jogaram ainda em virtude de problemas relacionados à inscrição e à documentação para estrear. Não estão inscritos ainda. A partir do dia 20, segunda-feira, essa janela está aberta, e o primeiro jogo depois da janela aberta é 22 contra a equipe do Figueirense, duelo em Juiz de Fora. Para esse jogo, só o Camilo vai ter a condição de jogo, até porque o Rodrigo Pimpão tem contrato com a equipe dos Emirados Árabes até o dia 23, portanto só a partir do dia 23 que ele pode estar à disposição do técnico Ricardo Gomes. Então é tentar vencer o duelo de amanhã com o Corinthians, e por mais que ninguém reconheça que o empate contra o Corinthians lá seja um bom resultado, voltar de São Paulo sem uma derrota seria bem interessante, para não voltar à zona do rebaixamento. E se não for com vitória ontem, na verdade, se não for com vitória amanhã, o Botafogo vai precisar que o Cruzeiro, o Atlético Mineiro não vençam seus jogos. Se o Botafogo empatar e Cruzeiro e Atlético Mineiro não vencerem, o Botafogo continua mais uma rodada fora da zona do rebaixamento. Se perder e o Cruzeiro empatar, já é o suficiente para o time voltar para o Z4, Juan. É, o Botafogo que se configura na luta contra o rebaixamento, né? Jogo muito complicado. Vamos ver como vai reagir a equipe do técnico Ricardo Gomes. Você está na Bradesco Esportes FM, a Rádio Seu Esporte, 1h43 no Rio. Você está ouvindo Cidade do Esporte. Essa semana comemoramos 50 dias
dias para os Jogos Olímpicos e, é claro, uma das grandes comemorações ocorreu na Arena do Futuro, lá no Parque Olímpico da Barra, Zona Oeste da cidade. Foi o lançamento das medalhas de ouro, de prata e de bronze, além do pódio, que teve aí uma reclamação por causa da graminha no pódio, mas ficou muito bonito, assim como as medalhas, que são as mais sustentáveis da história. Quem conta mais pra gente é James Azevedo. Foram apresentadas nesta terça-feira as medalhas olímpicas e paralímpicas para os Jogos Rio 2016, em evento na Arena do Futuro, na Barra da Tijuca. Outros detalhes revelados pelo comitê organizador da competição foram o esquema com o protocolo da cerimônia no pódio, além do slogan chamado Um Mundo Novo. No total, a produção de medalhas resultou dos 5.130 itens que serão disputados e cobiçados pelos atletas a partir de 5 de agosto. Ao buscarmos mais especificamente o destino destas medalhas, 2.488 delas serão para a Olimpíada. Estiveram presentes no evento o ministro do Esporte, Leonardo Pisciani, e também o presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Bach, além do presidente do comitê organizador, Carlos Arthur Nussmann, que responde também como principal nome do Comitê Olímpico Brasileiro. Nussmann fala dos detalhes que fazem as medalhas desta edição dos Jogos ainda mais especiais do que em oportunidades anteriores pela disputa olímpica. Isso foi uma preocupação que nós estamos tendo em vários elementos dos Jogos, e as medalhas, mais do que nunca, elas vêm dessa preocupação de deixar. Tem várias coisas diferentes que essas medalhas têm. Ninguém me perguntou, mas eu falo da caixa dela. Sempre foi uma caixa de papelão. Essa é uma caixa de madeira brasileira, com um desenho completamente diferente. É a primeira medalha que tem o PIN dos vencedores, coisa que nenhuma nunca antes concedeu. Então esse PIN é que vai simbolizar aqueles que ganharam medalha de ouro, prata ou bronze. Enfim, é uma série de elementos que nos deixaram com uma preocupação de poder oferecer ao mundo. E acho que nós conseguimos. A concepção das medalhas foi possível a partir da parceria do Comitê Olímpico Brasileiro e também da Casa da Moeda. E os elementos que lembram e resgatam os aspectos únicos do Brasil não poderiam ficar de fora. Ela está em relação à natureza, o que representa do país. Tudo aqui representa a história do país. Seja o pódio, sejam as medalhas, seja a frase para o futuro do país, quer dizer, o moto, o slogan, tudo é feito dessa maneira. A medalha virá protegida em uma caixa de madeira, o chamado estojo, destacando ainda que mais de 30% da prata e do bronze usados nos itens vem diretamente de material reciclado. Já as fitas têm em média 50% com partes aproveitadas de garrafas PET, juntamente do material poliéster acetinado. Carlos Arthur Nussmann se mostra também muito empolgado com o resultado final que foi apresentado. Cada medalha tem uma história, cada comitê organizador ele desenha ou procura fazer uma marca. E eu acredito que essa marca dessa medalha é uma medalha que é uma das mais bonitas da história, e assim é classificada por todos aqueles que têm feito comentários. E nós nos sentimos muito contentes com isso, porque um atleta que ganha uma medalha, eu acho que ele merece ter o que é de melhor. E quem também esteve presente no lançamento das medalhas e da premiação olímpica foi a ex-jogadora de basquete Janete, que fala da expectativa para os Jogos Rio 2016 de uma forma geral e se mostra um tanto animada com o estilo em relação ao que foi apresentado para os atletas. Bom, a expectativa vai ser das melhores e maiores, né? O importante é que a gente possa entregar um dos melhores jogos que possam ter acontecido, e eu espero que os atletas usufruam muito desse momento, aproveitem, principalmente vendo uma medalha dessa, aproveitem o momento para ter um pouco mais ainda de inspiração,
realmente são lindas, maravilhosas. Não estou sendo caseira não, mas eu estou sendo realista. Quisera ter uma oportunidade de poder estar disputando uma dessa. E eu espero que a gente realmente contribua à altura do que merecem os Jogos, principalmente em termos de estrutura, em termos de atendimento ao público. A brasileira de 47 anos, que conquistou medalha de prata em Atlanta 1996 e também bronze em Sydney 2000, não vê problemas nas estruturas ainda por terminar e acredita que estará tudo pronto para a grande festa do esporte em agosto. Tem que estar, né? Nem se for na véspera, eu acho que tem que estar tudo pronto no dia 5. Tem que só realmente a gente comemorar e fazer com que os atletas e o público presente prestigie e tenha a maior sensação, a maior emoção que eles já tiveram, principalmente nós aqui brasileiros e os da América do Sul. Eu acho que vai ser um momento único, oportuno e dificilmente a gente vai ver outros jogos aqui. Mas é isso aí, é acreditar de que realmente vai dar tudo certo e eu tenho certeza que até o último dia ali todas as estruturas vão estar 100%. Janete foi vice-campeã no basquete dos Jogos Pan-Americanos Rio 2007, além de ter sido indicada ao Hall da Fama Feminino da modalidade em 2014. E aproveita para mandar um recado especial aos ouvintes e também aos atletas que buscam registrar cada vez mais o nome do Brasil na história das competições. Um abraço a todos do Bradesco Esportes. Para mim foi um privilégio fazer parte dessa grande família e dizer que os Jogos Olímpicos estão aí, as que vão participar, parabéns, e que sejam mensageiras também para essas futuras meninas aí do projeto. Vale lembrar que as medalhas de ouro, prata e bronze pesam cerca de meio quilo e carregam de forma gravada a laser o nome da categoria, feminina ou masculina. O rigoroso processo para a produção dos itens reflete também no transporte, já que serão levadas em esquema de segurança especial até os locais de competição nos jogos. James Azevedo para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Tá aí o James Azevedo, matéria especial sobre as medalhas aqui na rádio do seu esporte, 1h51 no Rio. Você está ouvindo Cidade do Esporte. É no pulo, é no saque, é na cesta, é no ataque, é no alto, é no chão, é no pé, é no craque, é na água, é no vento, é de placa, é de letra, é no peso, é no salto, é de borboleta, é na linha, é na frente, é na raça, é na fé, pra mostrar pra essa gente o Brasil como é. Rapaz, agora é Brad de abraço, é Brad Brasil, é de 1, é de 10, é de 100, é de 1000, é hora de celebrar e vibrar com o Rio, é Brad Bradesco, agora é Brad Brasil. Bradesco, patrocinador oficial dos Jogos Rio 2016. Você está ouvindo Cidade do Esporte. Hora do Fluminense aqui na Bradesco Esportes FM. Quem me chama é Gabriel Esquerdo. Forte abraço para você, Juan, Bruna e todo mundo que acompanha aqui mais uma vez o Cidade do Esporte na Bradesco Esportes FM. O Fluminense vai embalado para o jogo de amanhã contra a equipe do Sport. Tricolor das Laranjeiras venceu o Corinthians na última quinta-feira jogando em Brasília por 1-0 e o resultado foi muito importante, porque deixou o Fluminense com o mesmo número de pontos da primeira equipe que está dentro do G4, que hoje é o Santos, mas só não está dentro do grupo que vai para a Libertadores porque o Fluminense tem menos vitórias na competição do que o Santos. Lembrando que o Fluminense tem como principal nome na competição o meia Gustavo Scarpa, que vem sendo bastante elogiado por todos os jogadores, inclusive pelo Leverkusen. Mas no último jogo contra o Corinthians, Scarpa não fez um grande jogo, mas para o Leverkusen isso é normal. E na próxima partida tem certeza que ele estará em melhores condições. Mas é muito natural, é muito constante. É difícil você manter uma linha. O Scarpa normalmente tem se apresentado nas jogadas mais agudas do Fluminense e está sempre batendo assistência, chute para gol. Ele é muito bom. Mas ficou claro assim no jogo de hoje que ele não estava muito legal. Então pronto, fica no jogo de hoje, mas no próximo jogo ele já estará talvez em melhores condições, tomara, né? Tá então o Leverkusen falando sobre essa atuação de Gustavo Scarpa no último jogo contra a equipe do Corinthians. É bom ressaltar
que, graças às suas boas atuações no Campeonato Brasileiro, o meia Gustavo Scarpa está na pré-lista da Olimpíada. O treinador da Seleção Olímpica, Rogério Micali, liberou uma lista com 39 nomes que são os pré-convocados para a Olimpíada do Rio de Janeiro, e o nome de Gustavo Scarpa está entre esses jogadores. A lista final será divulgada no final desse mês, mais precisamente no dia 26 de junho, e caso Gustavo Scarpa seja convocado para a Olimpíada, pode desfalcar o Fluminense em algumas partidas importantes do Campeonato Brasileiro. Ainda sobre a partida da última quinta-feira, Lever Coupe foi perguntado se prefere que o time jogue bem ou que a equipe vença as partidas, já que antes desse jogo contra a equipe do Corinthians, o Fluminense vinha atuando melhor do que atuou quinta-feira, mas não conseguia as vitórias do jeito que foi nesse último jogo do Campeonato Brasileiro. Lever Coupe acredita que a vitória é o que move o futebol. É óbvio que ele fica feliz com a equipe jogando bem, independente do resultado, mas no Brasil as pessoas só se importam com os resultados e com as vitórias. Realmente a vitória é que move, né, o nosso meio. A vitória é o que sustenta o nosso emprego. E a vitória é que nos dá alegria. Então, tem algumas coisas que a gente pode contornar. Por exemplo, quando eu jogo bem, quando o time joga bem, eu estou muito feliz, de qualquer forma. Já cheguei nesse estágio. Mas eu sei que a gente fica feliz quando ganha, mas o que mantém a gente empregado é a vitória. Então, por isso, quando se ganha no Brasil, tudo está bem. Tá então o Lever Coupe falando sobre essa questão de preferir que o time jogue bem e vença do que apenas vencer. É óbvio que as vitórias são mais cobradas aqui no Brasil, que os dirigentes pedem resultados ao invés de bom futebol apresentado no campo de jogo, e para conseguir mais vitórias no Brasileiro, a equipe tricolor está buscando mais reforços. O diretor de futebol do Fluminense, Jorge Macedo, chega para falar aqui na Bradesco Esportes FM exatamente sobre isso. O Fluminense está sim em busca de reforços e garante que a equipe vai apresentar novos reforços para a sequência do Campeonato Brasileiro. A gente sempre procura estar atento ao mercado, a gente já vem falando muito nisso, né? E estamos procurando reforços sim, né? O Fluminense vai se reforçar para o campeonato, então hoje tem muita coisa acontecendo, a janela recém abriu, está tendo Copa América, então a gente está analisando todas as possibilidades para buscar a melhor opção para o clube. Sobre Richarlison, o jogador que por enquanto vem sendo o substituto de Fred, vem jogando como centroavante do Fluminense, Jorge Macedo acredita que ele tem que ter cuidado, já que Richarlison é um jogador muito novo, que tem bastante potencial, mas está apenas começando, e que de forma nenhuma Richarlison pode ser comparado com Fred, que já é um grande ídolo da história do Fluminense. Tem que ter muito cuidado, né? Uma situação, Fred é um grande ídolo, um excelente jogador, um goleador, tem a sua história. O Richarlison está começando, o Richarlison tem praticamente nem um ano de profissional ainda, né? Um menino que veio da categoria de base de um clube pequeno, subiu, fez uma Série B, está chegando agora, então a gente sabe do potencial dele, é um excelente potencial, como tem também o Pedro, né? Que hoje é um jogador que é oriundo das categorias de base, que já tem mais de 40 gols aí na temporada. O Magno, o próprio Samuel, então tem diversos jogadores, então tem que ter bastante tranquilidade e calma, né? O Richarlison está começando agora a atuar, tem uma cobrança, nunca vai ser o Fred, né? O Fred já tem a sua história, então ele tem que fazer a história dele, traçar o caminho dele. Tá então, Juan, Bruna, esse foi o diretor de futebol do Fluminense, Jorge Macedo, falando um pouquinho para a torcida do Tricolor das Laranjeiras, tanto sobre reforços, tanto como sobre Richarlison, que por enquanto vem sendo o centroavante do Fluminense, na ausência de Fred, que se transferiu para o Atlético Mineiro. Lembrando que a equipe tricolor já treinou hoje pela manhã em Recife, onde enfrenta o Sport amanhã, às 4 da tarde, e tem desfalque confirmado. O atacante Maranhão não se recuperou de uma entorse no joelho esquerdo, está fora do jogo contra o Sport, não vai para campo, diferente de Edson e Marco Júnior. Os jogadores também eram dúvidas para essa partida, mas treinaram normalmente e estão garantidos no time titular do Fluminense, que inclusive também já foi definido por Lever Coupe e será o seguinte: Diego Cavalieri no gol, Jonathan na lateral direita, Gum e Henrique na zaga, e na lateral esquerda Wellington Silva. No meio campo, Edson, Douglas, Cícero e Gustavo Scarpa, e no ataque Marco Júnior fazendo dupla de ataque com o Richarlison para essa partida de amanhã, às 4 da tarde, contra o Sport, na Ilha do Retiro. Lembrando que uma vitória é muito importante para o Fluminense e pode colocar a equipe tricolor no G4 do Campeonato Brasileiro. Valeu, galera!
Valeu, esse é o Gabriel Esquerdo aqui na Rádio do Seu Esporte. Com o Gabriel Esquerdo chegamos ao fim de mais um programa aqui na Bradesco Esportes FM. Já terminou, né, Bruna? É, muito rápido aqui na Rádio Seu Esporte, mas o que importa é o conteúdo, Bruna Vitória. E que foi recheado e com muito conteúdo. Lembrando que não para por aí. Já vem o Linha de 3, depois a gente tem muitas transmissões agitando o seu fim de semana aqui na Bradesco Esportes FM. Um beijo, ouvintes, um beijo, Juan. Grande beijo. Vou deixar pra você falar o outro. Valeu, galera! Fui! Você está ouvindo Cidade do Esporte.